Não sei se algum dia alguém vai ouvir o que estou dizendo, mas se eu não deixar nenhum registro de tudo o que me aconteceu, tenho certeza de que isso vai acontecer de novo. Estou apavorado só de pensar que uma plataforma dessas possa existir. E, ainda assim, isso é real. Uma realidade horrível e devastadora, aparentemente impossível de controlar. Vou falar para vocês sobre um aplicativo que, por enquanto, é difícil de encontrar. Infelizmente para mim, eu fui uma das vítimas disso. Geralmente, são eles que acabam te encontrando. Esse aplicativo se chama Spotify. Fui mais uma vez curioso demais. Eu gosto muito de ir na Darknet com o único objetivo de ler artigos polêmicos, discussões em fóruns sobre assuntos delicados. Ou só me deixar levar pela curiosidade e buscar sites estranhos, perturbadores, mas sem ir ao extremo. Estou falando de sites que parecem esconder linhas de código que levam a outros sites, que por sua vez levam a outras páginas da internet, igualmente estranhas. Esse tipo de site ele prende toda a minha atenção. Na maioria das vezes, são ARGs, não sites realmente assustadores. Por exemplo, já acessei um site onde havia um fundo preto. Abri o código-fonte da página e notei uma Uniform Resource Locator. Digitei, e então cheguei a uma página totalmente branca dessa vez. No centro, havia um campo para digitar texto. Nunca achei a senha do site, mas acredito que estava em algum lugar onde ainda não procurei. Então continuei minha aventura e fui até o famoso site, que lista uma quantidade bastante grande de páginas da internet mais populares da Dark Web. Ao acessar um fórum sobre arquivos desclassificados do FBI, apareceu um pop-up. Acho que em toda a minha aventura do outro lado do iceberg, eu nunca tinha tido isso nem uma única vez. A página aberta tinha fundo vermelho sangue e, ao centro, letras maiúsculas. Spotify Podcast Autêntico. Bem à sua esquerda estava o logotipo original do Spotify, mas completamente invertido. Ao passar o mouse, percebi que era interativo. Minha curiosidade era grande demais para resistir. Depois de interagir com ele, imediatamente me deparei com a página inicial do Spotify. O site era igual ao Spotify em tudo, com a diferença de que não havia categorias habituais como artistas, álbuns, rádios populares, rankings, playlists ou episódios em alta. Nada disso estava lá. No lugar, havia apenas uma única categoria. Ela tinha o mesmo nome da primeira página do site. Podcast autêntico. Os avatares exibidos eram todos pretos, sem imagens. A única coisa que podia diferenciar todos esses canais era o apelido deles. Tinha um que se chamava Bela Dishes, Chorão Jason ou então Cara Virada Harry. Eu não conseguia entender qual era a ligação entre todos esses apelidos, mas eu sentia claramente que isso não era por acaso. Normalmente, o Spotify tinha vários podcasts de estilos diferentes, ou músicas e muito mais, sem que houvesse qualquer ligação entre eles. Aqui era diferente. Sem conseguir explicar o motivo, eu senti que, de certa forma, todos eles estavam ligados entre si. Quando vi o nome Trash Lady francês, eu sabia que estaria lidando com um podcast francês. Minha curiosidade ainda estava muito presente na minha mente. Então cometi o erro de clicar. Havia apenas 5 áudios diferentes no canal dela, e cada um deles tinha menos de 2 minutos de duração. Decidi ouvir o último áudio para seguir a ordem cronológica. E depois de um breve silêncio de alguns segundos, finalmente ouvi a voz da famosa Trash Lady. Eu me chamo Lana. Eu tenho 22 anos e... Ela começou a chorar, como se uma crise de pânico estivesse tomando conta dela. Eu vou me cortar. Eu vou cortar minha perna. E eu vou usar uma serra com dentes enferrujados. Vai ser minha perna esquerda. Desejo a vocês uma boa audição. E aí, logo depois de ouvir alguns barulhos metálicos, misturados com o choro de Lana, ouvi um som seco e molhado. Imediatamente, ela começou a gritar tão alto que eu joguei meu fone de ouvido contra a tela do meu computador. Ele, agora sobre meu teclado, seguia fazendo sons terríveis. Ouvi a mulher gritar tão alto que o som distorcia, seguindo o ritmo do metal cortando sua carne. Eu não consegui suportar mais. Com as mãos trêmulas, desliguei o meu computador imediatamente e corri até o banheiro para vomitar. Na Darknet há muitas coisas falsas. Como eu disse antes, os ARGs são mais como grandes jogos de caça ao tesouro, nos quais os internautas se divertem. Eles também usam elementos reais para aumentar a imersão, mas nesse caso era completamente diferente.
Eu posso jurar pra vocês que aqueles gritos não tinham nada de simulação. Seria impossível imitá-los, de tão realistas que eram. Isso tornava aqueles gritos insuportáveis. Mesmo que eu não pudesse afirmar com exatidão que o que eu tinha acabado de ouvir era real, eu estava intimamente convencido disso. Essa pobre mulher, Lana, tinha acabado de ter a perna cortada. Como já mencionei antes, não acessava a Dark Web para ver esse tipo de horror. Ao contrário do que muitos pensam, é difícil acessar um site desse tipo sem buscar por conta própria. Eu achava que esse tipo de conteúdo era só lenda urbana, que nada disso existia e era fake só pra assustar. Mas ali era tão autêntico que todas as minhas convicções ficaram abaladas. Ainda de olhos marejados, sentei em frente ao PC. Ao ligá-lo novamente, vi que o site ainda estava aberto. A curiosidade já não dominava mais. Eu só queria dormir sem pensar nisso a noite toda. Ou até mesmo nas noites seguintes. Eu queria verificar se o conteúdo que acabei de ouvir era possivelmente uma farsa, com o único objetivo de acalmar minha mente. Então, hesitante, cliquei no 5º áudio. Queria achar ali uma pista que me permitisse afirmar que tudo não passava de uma encenação elaborada. O áudio chiou por um instante. Então, a voz de Lana voltou a soar nos meus fones de ouvido. Eu sou Lana. Neste novo podcast, vocês vão me ouvir gritar. Enquanto... Não. Depois disso, ouvi um barulho. Eu quase poderia afirmar com certeza que esse som era o barulho de um soco violento. Lana parecia tentar recuperar o fôlego. Então, depois de alguns segundos, ela continuou sua frase. Vocês vão me ouvir gritar enquanto... Não, eu vou ter meus olhos arrancados. Antes que eu percebesse o que ouvi, o grito estridente dela ecoou nos meus ouvidos. Fechei a tampa do meu notebook. Levantei-me com o objetivo de ir novamente ao banheiro. Mas de estômago vazio, isso provavelmente não daria em nada. Eu me sentia zonzo, com o corpo muito pesado e as pernas parecendo carregar o dobro do meu peso. Eu tremia todo. Tendo dificuldade para ficar de pé, precisei me apoiar na minha mesa para não cair no chão. Reabri a tampa do computador, fechei o site, depois desliguei o computador. Já era tarde e eu precisava acordar cedo no dia seguinte para ir trabalhar. Fui para a cama como deu, deixando a luz do quarto acesa. Só que depois do horror que acabei de ouvir, foi impossível pregar o olho a noite toda. Eu não tinha conseguido a prova que vim buscar e minhas dúvidas tinham sido varridas de uma só vez. Os áudios pareciam realistas demais para serem apenas uma encenação. Eu sentia muita pena da Lana. Eu queria ajudá-la, mas sabia que era impossível. Eu sabia que ela estava condenada. Não entendo o bastante para rastrear a origem do áudio, do site, ou se vem da Dark Web. Eu estava totalmente impotente diante da situação. O tempo passava enquanto eu olhava para o teto do quarto, pensando se devia buscar terapia para superar esse momento traumático. Passava das 4 da manhã. Quando meu telefone começou a apitar, com as mãos trêmulas, eu o peguei e percebi que havia uma nova notificação. Acabei de receber um e-mail de um endereço totalmente desconhecido, composto por números e letras sem sentido. Pelo menos, não consegui identificar nenhum. Então abri o e-mail e percebi que meu pesadelo, na verdade, estava apenas começando. É por esse motivo exato que gravei esta mensagem, aproximadamente 2 horas depois de tê-la recebido. O conteúdo do e-mail era muito claro, preciso, e não me deixava nenhuma possibilidade de ação. Nele havia uma mensagem escrita e logo abaixo um anexo. Estava escrito: Sr. Moraine, temos o prazer de informar que você foi selecionado para apresentar nosso novo podcast intitulado Moraine, The Flyhead francês. Você deve comparecer ao endereço indicado abaixo em até 24 horas. Caso contrário, teremos que tomar medidas rapidamente. Sabemos que ela é muda, mas teremos o prazer de integrá-la ao nosso podcast se você recusar nosso pedido. Se você avisar alguém, é claro que toda a sua vida será drasticamente afetada. Atenciosamente, a equipe Spotcry. Abaixo do endereço estava o anexo. Era uma foto da minha irmãzinha Gracie. Ela nunca soube falar desde pequena, e até hoje estamos procurando a causa do que aconteceu com ela. Como irmão mais velho, não consigo imaginar algo ruim acontecendo com ela.
Eu a amo mais do que poderia me amar a mim mesmo. E portanto vou até o endereço que eles indicaram. Se algum dia você acabar acessando a Darknet, agora já sabe o que esperar. Só posso aconselhar você a deixar a curiosidade de lado e a se limitar aos sites convencionais, sem se desviar e acabar se encontrando na mesma situação que eu. E se mesmo assim você decidir ir até lá e encontrar o site Spotify, nunca tente ouvir os áudios dele. Foi provavelmente assim que eles conseguiram me rastrear, e é provavelmente por essa razão que nos próximos dias você também corre o risco de me ouvir gritando em um dos podcasts deles. Uma amiga me ensinou a usar o Google Maps. Claro, todo mundo conhece o Google Maps, mas eu nunca tinha realmente me interessado por isso. Se você é como eu, preciso te dizer que esse aplicativo usa imagens de satélite para mostrar diferentes lugares ao redor do mundo. O motivo pelo qual comecei a usar foi porque, há vários anos, sofri um acidente de carro. Desde então, eu não saio de casa com muita frequência. Tenho muita dificuldade e ver um carro passando ao lado me dá palpitações. Ficava fascinado por poder observar o mundo como se realmente estivesse lá. Eu podia percorrer as ruas de forma virtual, e tudo isso ficando bem quentinho em casa. Eu realmente tinha ficado viciado, e isso me permitia ver o mundo de uma outra forma. Eu conseguia passar de uma capital para outra num piscar de olhos. Pude andar pelas ruas da China, do Japão, da Alemanha, da Inglaterra e de muitas outras também. Era incrível visitar lugares como a Grande Barreira de Coral na Austrália ou o Castelo do Drácula na Romênia. Eu gostava de ir a lugares aleatórios, em grandes cidades, e contar quantas pessoas ou animais via. Claro, o rosto das pessoas sempre estava borrado para respeitar a privacidade delas. Adorava vê-los aproveitando a vida e caminhando pela cidade. Podia passar horas nisso. Em um momento, notei uma jovem em uma rua do Japão. Dei um zoom e reparei na bolsa cinza que ela carregava no ombro. Ela caminhava descontraída, de tênis vermelhos, arrastando a mão na parede. Achei que sob o rosto desfocado dela havia um sorriso. Comecei a ficar um pouco triste. Deixei as mãos nos apoios da cadeira de rodas e o encarei por mais um momento. Eu gostaria de estar com ela, andando livremente. Mas eu sabia que para mim isso não era possível, porque eu estava preso nessa cadeira. Eu suspirei e saí de Tóquio. Eu já tinha visto o suficiente para aquela noite. Desliguei meu computador e fui dormir. Na manhã seguinte, acordei cedo e decidi passear por Paris. Visitar Paris era sempre divertido. Eu adorava a beleza da cidade e seus prédios antigos. Além disso, havia muitas pessoas para observar. Eu dei um zoom aleatório e isso me levou a uma rua ladeada por prédios antigos de tijolos. Na rua também havia algumas lojas e uma igrejinha. Ao final, havia um cruzamento com uma dúzia de pessoas passando. Um empresário careca observava uma senhora idosa, com lenço na cabeça e uma bolsa grande. Uma mulher negra de curvas, vestindo bela calça branca, observava a vitrine de uma loja. Duas mulheres acompanhavam um pequeno grupo de crianças. Cliquei ao meu redor mais algumas vezes e notei algo peculiar. Duas pessoas estavam sentadas em um ponto de ônibus. Uma delas era uma jovem, com as pernas esticadas à sua frente de maneira descontraída. Ela usava um par de tênis vermelhos. Fiquei surpreso ao notar sua calça preta, camiseta branca e jaqueta preta com capuz. Seus cabelos castanhos estavam presos de forma desleixada atrás da cabeça e uma bolsa cinza estava apoiada no banco ao lado dela. A alça ainda estava em seu ombro. Eu não conseguia acreditar. Como podia ser a mesma mulher? Era em dois países diferentes, em dois continentes opostos. Como isso podia ser possível? Tentei racionalizar. Afinal, não era como se fossem fotos tiradas ao vivo. As fotos eram tiradas e depois armazenadas no servidor do aplicativo. Talvez fosse só alguém que adorava viajar. Além disso, com o rosto borrado, não dava para saber se era a mesma pessoa. Cabelos castanhos são uma das cores mais comuns. Esses tênis vermelhos podiam ser encontrados em qualquer lugar do planeta. Então decidi fazer uma pausa para preparar algo para comer. Quando me reconectei ao aplicativo, quis visitar Berlim. Como de costume, escolhi uma rua aleatoriamente. Ela parecia vazia, e prédios de tijolos grosseiros, mais parecidos com fábricas, cercavam a rua. Havia também áreas vazias com capim alto e cascalho. Não havia muito o que ver, exceto fileiras de motos e um carro com duas bandeiras alemãs colocadas no capô. Procurando um pouco mais, encontrei um garotinho. Ele usava um uniforme escolar e sua jaqueta estava sobre a mochila. Ele olhava fixamente para o celular.
Fiquei um pouco decepcionado, e quando estava prestes a sair da rua, notei algo pelo canto do olho. Dei um zoom e não acreditei no que vi. Lá estavam elas, aquelas malditas tênis vermelhas. A garota estava de pé na esquina da rua, bem ao lado de uma placa. Ela apoiava a mão na placa e olhava para a rua como se fosse atravessar. Fiquei olhando para a tela, chocado. Como ela podia estar lá também? Mesmo ela trabalhando, não dava para encontrá-la sempre. Já foi muita coincidência achá-la em Paris. Mas agora, isso era simplesmente insano. Será que era algum tipo de piada? Será que o Google tinha decidido se divertir às custas dos usuários curiosos demais? Procurei rapidamente na internet para encontrar respostas sobre essa mulher que, como Charlie, parecia aparecer em todo lugar. Não havia nada. Li muitos artigos sobre coisas estranhas no Google Maps, mas nenhum citava a mulher de tênis vermelhos. Eu começava a pensar que estava perdendo a cabeça. Será que meu isolamento tinha me deixado louco? Será que eu tinha ficado tão sozinho que estava criando alucinações? Deixando o aplicativo aberto na minha tela, mandei uma mensagem para minha amiga, pedindo para ela ir aos diferentes lugares e me dizer se via a mesma mulher que eu. Os minutos de espera pareceram durar horas. Minhas mãos estavam suadas e meu coração batia descontroladamente. Me assustei ao ouvir a notificação do celular avisando de uma mensagem. Dentro estava escrito: Eu vi a mulher de quem você falou em Berlim, mas eu não a vi em Paris nem em Tóquio. Isso é algum tipo de jogo ou algo assim? Você tem certeza de que está tudo bem? Eu não respondi e me apressei para voltar aos lugares onde a tinha visto, em Tóquio e em Paris. E como eu suspeitava, ela estava lá, ela realmente estava lá. Mas desta vez era diferente. Em Paris, ela não estava mais sentada no ponto de ônibus, mas de pé na frente, parecendo procurar algo na bolsa. Em Tóquio, ela estava a vários quarteirões de onde estava antes. Ela estava agachada e acariciava um gato. Eu estremeci. Quem era ela? E o que estava acontecendo? Decidi dar uma olhada em Bruxelas. Cliquei aleatoriamente e caí em uma rua cheia de prédios antigos, cada um com lojas no térreo. Analisei rapidamente a rua. Ela estava praticamente vazia. Nela, havia uma mulher vestindo uma camiseta azul. Olhei de novo para ter certeza, mas a garota de tênis vermelho não estava. Suspirei de alívio. Eu não conseguia acreditar que estava ficando tão nervoso por causa disso. Então, rapidamente, me tranquilizei dizendo a mim mesmo que tudo aquilo não passava de uma simples coincidência. Mas no exato momento em que pensei isso, fiquei paralisado, com os olhos fixos na tela. No final da rua, havia um prédio com uma série de varandas de ferro forjado. Como eu estava olhando para a calçada, não tinha visto imediatamente, pois ele estava em uma das varandas do segundo andar. Sua cabeça estava virada para a câmera, como se estivesse me encarando. Ao ver isso, o pânico tomou conta de mim e tive dificuldade para respirar. Decidi mudar de cidade e ir para Sydney. E eu anotei imediatamente, encostada em uma parede, perto da porta de uma farmácia. Em Londres, ela estava pronta para entrar em um ônibus de 2 andares, mas sua cabeça estava completamente virada. E na minha direção, não importava para onde eu fosse, ela estava em todo lugar. Ela estava em uma ponte em Veneza, numa faixa de pedestres em Zurique e em Hong Kong. Ela estava parada na frente de um McDonald's, ajustando a alça da bolsa. Em cada uma das fotos, ela parecia estar cada vez mais perto da câmera. O modo como ela virava a cabeça parecia que realmente me via. Meu coração batia tão forte que eu sentia como se um pássaro assustado estivesse se debatendo dentro do meu peito. Eu não conseguia mais recuperar o fôlego e não sabia mais o que fazer. Eu não tinha nenhum motivo válido para chamar a polícia. E será que realmente adiantaria alguma coisa mandar capturas de tela para o Google? Cerrei os punhos e fechei os olhos. Eu ainda não conseguia entender quem ela era. Ela estava me seguindo? Ou era eu quem estava seguindo ela? Eu gostaria pelo menos de ter visto a expressão no rosto dela. Eu queria saber o que ela sentia ao me olhar. Também queria me levantar dessa cadeira de rodas e sair correndo. Encontrei algo que me fazia sentir livre novamente, mas isso quase me destruiu. Queria entender o motivo. Então digitei o nome da minha cidade e cliquei de novo em uma rua aleatória. Essa rua ficava perto da minha casa e levava ao parque municipal. A foto tinha sido tirada de dia, só que naquele momento na minha casa já era noite. A mulher de tênis vermelho estava sob a placa com o nome do parque. A foto parecia ainda mais próxima que as outras, e dessa vez, não havia dúvida, ela realmente me olhava. Ela me via, senti vontade de vomitar. Ela estava perto de casa, me olhando ali por minha causa. Mas o que queria? Então decidi digitar no teclado o nome do meu condomínio e consegui ver o lado de fora do meu prédio. O estacionamento em frente estava cheio, e algumas crianças brincavam desfocadas no parquinho. Procurei por ela em todo lugar.
no estacionamento, na calçada, entre os prédios e atrás dos brinquedos do parque, mas não a encontrei. Eu até procurei olhando atrás dos vidros de cada carro, atrás de cada arbusto, mas ela não estava lá. Aliviado, apoiei minha cabeça na mesa e suspirei. Aqui eu estava seguro. De qualquer forma, eu nunca saía do meu apartamento. E então, estava decidido, eu nunca mais iria usar o Google Maps. E assim, eu não corria mais o risco de vê-la novamente. Eu não me importava nem um pouco que ela estivesse em um parque não muito longe de mim. Eu fiquei tão aliviado que senti uma lágrima escorrer pelo meu rosto e repeti para mim mesmo, várias e várias vezes, que eu estava salvo. Mas enquanto eu estava me acalmando, ouvi batidas na porta. Um arrepio percorreu meu corpo. Como eu tinha uma câmera integrada à campainha, que por sua vez estava conectada ao meu computador, cliquei devagar no app para ver quem estava atrás da porta. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente. Foi aí que percebi meu erro. As fotos do lado de fora do meu prédio no Google Maps, que analisei com tanto cuidado, nunca mostrariam a estranha mulher, porque ela já estava dentro do meu prédio. Na tela, pude ver sua camiseta branca, sua calça preta, seu casaco com capuz da mesma cor, sua bolsa cinza e, claro, seu par de tênis vermelhos. Ela olhava diretamente para a lente da câmera, e o que mais me assustou foi que seu rosto continuava borrado. Tudo começou quando eu tinha 6 anos. Eu estava na escola e estava lendo uma das minhas lições, quando senti muita vontade de urinar. Nessa idade, muitas crianças costumam fazer xixi nas calças. Fiquei paranoico com isso, pois não queria passar vergonha em público. Então, levantei a mão e perguntei à senhora Thompson se podia ir ao banheiro. Após o sermão de "você deveria ter ido no intervalo", ela enfim me entregou as chaves do banheiro para pessoas com mobilidade reduzida. Como era o banheiro mais próximo da sala de aula, era a 5ª aula do dia e os corredores estavam vazios. Eu me sentia como se estivesse partindo para uma aventura em uma caverna. Eu era pequeno e muito impressionável naquela época. Também tive dificuldade para abrir e destrancar as portas, passando vários minutos tentando entrar no banheiro. Depois de conseguir, comecei o que tinha que fazer, quando de repente ouvi baterem na porta do banheiro. "Quem está aí?" Gritei, incomodado por estar sendo interrompido. Houve um momento de silêncio, então as batidas recomeçaram com ainda mais força. Elas estavam mais rápidas, e a pessoa do outro lado da porta parecia determinada. "Espere, já estou quase terminando." As batidas diminuíram o ritmo. E eu ouvi uma voz se levantar. "Deixe-me entrar, eu preciso entrar." O tom da pessoa era leve, mas sua voz era sombria. Era a voz de um adulto que eu não reconhecia. Eu talvez tivesse apenas 6 anos, mas eu sabia que havia algo errado com ele, porque não podia haver mais de uma pessoa naquele banheiro. "Vão embora." As batidas ficaram mais fortes, até que pareciam sons feitos em um tambor. Ouvi a voz ficando cada vez mais alta também, e a pessoa atrás da porta ficou mais suplicante. "Deixe-me entrar, só abre a porta." Eu estava apavorado. As batidas e gritos eram intensos, mas ninguém vinha me ajudar. Então, finalmente, minha professora veio me buscar irritada, pois já estava fora da sala dela há mais de 30 minutos. Quando me recusei a abrir a porta para ela, ela foi buscar uma cópia da chave para abrir, antes de ir até a sala do diretor e ligar para meus pais. Por causa disso, fui suspenso da escola pelo resto da semana. Nunca contei a ninguém o que tinha acontecido comigo. Depois disso, passou cerca de 1 mês antes que esse evento acontecesse de novo. Eu tinha acabado de comemorar meu 7º aniversário, e minha família tinha organizado um churrasco em minha homenagem. O céu estava especialmente ensolarado. Quando já estava tudo pronto nos fundos da casa, o carvão não pegou fogo ao acender a churrasqueira. Então meu pai me pediu para ir buscar gel para acender o fogo no velho abrigo do jardim. O abrigo estava bem bagunçado e cheio de velharias. Então, eu só abri a porta, fiquei na ponta dos pés para pegar o gel que estava lá em cima e saí. Mas assim que fechei a porta, ouvi batidas frenéticas do outro lado, que vinham de dentro do abrigo do jardim. "Abre, eu preciso sair." Essa voz não era a mesma que eu tinha ouvido no mês anterior. Ela era mais grave, mais agressiva e, acima de tudo, mais irritada. Eu não disse nada e me afastei. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo, mas isso me assustava.
Ao me afastar do abrigo, ouvi um último estrondo, que parecia um soco, que tinha acabado de bater com força contra a porta de madeira, e a voz se fez ouvir novamente. Seu desgraçado miserável, vou arrancar seus dentes! Me deixa sair! Corri até o meu pai e passei o resto do dia olhando para trás a cada barulho que eu ouvia. Você provavelmente já adivinhou, mas isso continuou depois. E eu ouvi toneladas de vozes diferentes, contei cerca de 30 ao todo. Eu as ouvia quase todo mês. Todas queriam a mesma coisa, que eu as deixasse entrar ou sair. Isso acontecia a partir do momento em que eu fechava uma porta atrás de mim. Era como se essas entidades me seguissem. Nunca falei disso com ninguém, mas pra ser sincero, depois de um tempo, até me acostumei com isso. Isso sempre me assustava e algumas vozes me deixavam desconfortável. Mas eu tinha a sensação de que nada poderia me acontecer se eu não abrisse a porta enquanto ele batia nela. Havia algumas vozes que me eram tão familiares que eu até tinha dado nomes para elas. Tinha uma que sempre aparecia quando eu fechava a porta de entrada de casa. Na porta não havia vidros levemente embaçados e eu conseguia ver a silhueta de um homem de estatura média que usava um boné. Ele praticamente nunca falava, mas às vezes ele passava uns pequenos envelopes marrons nos quais não havia nada escrito. Completamente vazios, ele os colocava pela abertura da caixa de correio na minha porta. Então eu o apelidei de carteiro. Ele era um dos mais estranhos, porque se eu tentasse falar com ele, eu via a silhueta do rosto dele se levantar de repente, antes que ele voltasse a bater. Então eu o deixava em paz. Desde aquela época, 20 anos se passaram, e eu tentei levar uma vida o mais normal possível. Tenho muitos amigos, e estou saindo com uma garota que conheci no ano passado. Nada mal para quem acorda à noite, ouvindo barulhos e vozes atrás da porta. Sim, meus amigos acham que eu sou estranho, mas eles me aceitam como eu sou. Eles são incríveis, e vou sentir falta deles. Veja, coisas estranhas começaram a acontecer. Quer dizer, ainda mais estranhas que o normal. Há 3 semanas acordei suando e gritando. Eu não sabia exatamente porquê. A única coisa de que me lembrava era que eu estava tendo um sonho perfeitamente normal, quando uma enorme sombra caiu sobre o lugar onde eu estava. Literalmente, um segundo depois que abri os olhos, ouvi batidas na porta do meu quarto. Eles pareciam realmente em pânico. Quem está aí? Eu gritei. Por favor, eu imploro, nos ajude. A voz respondeu. Surpreendi-me, pois era a mesma voz sádica e irritada que me assustara no abrigo do jardim, no meu 7º aniversário. Mas o tom dele parecia sincero, parecia que ele estava sofrendo, como se tivesse sido gravemente ferido. Nunca tive vontade de abrir uma porta quando essas coisas estavam presentes. Acho que desde a minha infância, eu me convenci de que as vozes que eu ouvia eram necessariamente malignas. Mas para ser sincero, naquela manhã, eu realmente lutei para não ir abrir. Mas no final, eu não fiz isso. As coisas pioraram depois. 2 dias depois, eu estava em uma loja 24 horas no fim da minha rua, tendo acabado de comprar leite e jornal, quando uma força sobre-humana atingiu a porta da loja. Naquele momento, uma voz gritou agudamente de dor. Tentei ver o que havia atrás da porta, mas havia tantos cartazes pendurados no vidro. Tudo o que meus olhos conseguiram perceber foi a silhueta de uma mulher batendo com a palma da mão contra ela. Eu estava paralisado e o dono da loja me olhava como se eu fosse louco. Finalmente, perguntei a ele se havia um banheiro que eu pudesse usar, alegando que era urgente. Mas na verdade, eu só queria me esconder lá, até que os gritos parassem. Entre aquele momento e hoje, houve 4 incidentes semelhantes. Todos podiam ser resumidos como uma mistura de gritos e súplicas. Ontem passou aquele que eu chamo de carteiro. Ele bateu educadamente antes de deslizar seus habituais envelopes pela abertura da caixa de correio. Ele colocou uma, depois outra e depois mais outra. E no final, eu acabei com 10 envelopes marrons. O carteiro esperou alguns minutos, batendo ocasionalmente, depois me deixou sozinho. Só que cada carta continha uma folha de papel no formato A4. Olhando para elas, parecia que alguém tinha pegado uma caneta preta e rabiscado com toda a força em cima. Para criar grandes rasgos no centro das páginas, guardei cada folha no envelope e tentei esquecer, mas há pouco ouvi uma batida enorme na porta. Não ouvi gritos, súplicas ou rosnados. Não, o que eu ouvia eram choros.
Dezenas de vozes soluçavam suavemente em uníssono. Em seguida, outro golpe violento atingiu minha porta. Tão forte que pedaços de tinta se soltaram da parede e caíram no chão. Depois disso, os soluços continuaram ainda mais fortes. Levantei-me da cadeira. Uma pequena rachadura apareceu bem no meio da minha porta e meu telefone começou a tocar. Atendi e do outro lado da linha ouvi o que eu ouvia atrás da porta. Choros, muitos choros, mas pareciam distorcidos, em pânico e apavorados. Desliguei, mas o telefone começou a tocar de novo. De novo e de novo. Então tirei a bateria. Depois disso, coloquei o máximo de móveis possível na frente da porta e da janela. Eu tinha certeza de que minha porta não resistiria por muito tempo, porque me tranquei ali de um jeito nada seguro, sentia que podia morrer a qualquer instante. E foi nesse momento que comecei a me questionar sobre tudo isso. O que exatamente eles querem de mim? Será que eles realmente querem me fazer mal? Talvez eu devesse abrir a porta. Talvez eu devesse deixá-los entrar. Depois disso, não ouvi mais nada, não havia mais batidas, até mesmo os choros tinham parado, mas eu não aguentava mais. E eu só tinha um desejo. Era escapar dessa situação horrível. Eu queria sair e ir lá fora. Lá, sem porta para essas entidades baterem. Afastei os móveis e girei a maçaneta. Só que ela estava trancada. Então me ajoelhei e olhei através do buraco da fechadura atrás da porta. Não havia o corredor de que eu me lembrava, mas sim outra sala que parecia uma espécie de sala de aula ou uma biblioteca. Lá dentro, só havia uma criança sentada de costas para mim, aparentemente lendo algo. Bati na porta. Ei, garoto, você pode me deixar sair, por favor? Ele se virou levemente. Sim, olha, eu estou bem aqui. Você pode abrir a porta para mim? Ele me respondeu que não podia, que estava de castigo. E que ele não devia falar com ninguém. E ele me ignorou de novo. Perturbado e exasperado, eu me levantei e então ouvi um leve barulho vindo da minha janela dessa vez. Não era frenético. Eu não sabia o motivo, mas sentia que o que estava atrás da janela nem tentava entrar. Essa coisa tentava me assustar, mostrando que sabia da minha presença. E adivinha? Funcionou. Eu bati com toda a minha força na porta, gritando: "Pequeno, me deixa sair, tá bom? Eu realmente preciso que você abra essa porta." O sonho americano é diferente para cada um. Para alguns, é ter sucesso e morar numa casa enorme no topo de uma colina na Califórnia. O meu é simples, embora um pouco estereotipado. Meu sonho é viver em um subúrbio, uma vida tranquila com minha família, cercado por poucos vizinhos. Nossa casa ficava na divisa da cidade, e nossa rua era cheia de pessoas agradáveis. Minha família e eu rapidamente nos tornamos amigos de todos os nossos vizinhos. Depois que nos mudamos, nossa casa ficava em frente a uma floresta densa, cheia de árvores grandes. Era realmente lindo e combinava perfeitamente com o que eu sonhava. A primeira semana que passamos nessa casa foi incrível. Instalamos novas cercas elétricas para que nosso cachorro Smokey pudesse correr livremente e brincar com meus filhos do lado de fora. Imagino o que vocês pensam das cercas elétricas. Era principalmente para a segurança dele. Nos Estados Unidos, se um cachorro morde alguém, mesmo acidentalmente, na rua, pode ser sacrificado imediatamente. Por isso, era um mal necessário para um bem maior. Às vezes, as crianças iam com Smokey para a floresta e brincavam com ele de buscar o graveto. Eles riam vendo o Smokey procurar nos arbustos. Sempre falei para não irem longe na floresta, para não se perderem. Só que, no 8º dia depois da nossa mudança, aconteceu uma coisa estranha. Para minha decepção, meus filhos tentaram brincar com o Smokey na floresta. Mas, ao chegar à beira da floresta, ele se recusou a ir mais longe. Ele estava apavorado e não parava de ganir, tentando se afastar o máximo possível da floresta. As crianças não pararam de puxar a coleira dele para fazê-lo avançar. Quanto mais puxavam, mais ele resistia. Então, o levaram de volta ao nosso jardim e foram sozinhos à floresta. Eu me aproximei de Smokey para ver o que estava errado. Me ajoelhei perto dele e olhei na direção para onde seu olhar estava fixo. De onde eu estava, infelizmente, eu não via nada. O dia continuou e eu pedi para as crianças voltarem, porque já estava ficando tarde, e então eu mandei eles irem dormir, depois de ler algumas histórias para eles. Depois, eu mesmo fui dormir ao lado da minha esposa.
Eu passei meus braços ao redor dela e nós adormecemos rapidamente. Era por volta de 2 horas da manhã, quando fui acordado por um barulho realmente estranho. Eu pulei da cama e comecei a descer as escadas em direção ao barulho, que ficava cada vez mais forte. Parecia que um animal estava morrendo e vinha da floresta logo atrás da casa. Não parecia realmente o grito de um animal que eu conhecia. Pelo que eu ouvia, quem gritava parecia sofrer muito, como se estivesse morrendo lentamente. Os gritos não cessavam e aumentavam a cada vez, sempre mais fortes. E aquilo me dava arrepios. De repente, meu coração começou a bater muito rápido. Fui tomado por uma sensação de perigo iminente, e os gritos pararam de repente. Era triste pensar que um pobre animal provavelmente tinha acabado de morrer, mas estranhamente depois disso, senti como se fosse um alívio. Os gritos daquela coisa torturavam meus ouvidos. Tentei esquecer o que tinha ouvido. Balancei a cabeça e voltei a deitar. Na manhã seguinte, contei para minha esposa o que tinha acontecido. Ela me disse que mesmo sendo triste para o animal em questão, eu não deveria pensar muito nisso. Era por volta do meio-dia quando saí com as crianças e Smokey. Decidi acompanhá-los até a floresta. Mas, mais uma vez, o cachorro parou na beira. Dessa vez, ele começou a latir forte, então decidi ir ver o motivo. Só que eu não vi nada, e isso mesmo depois de procurar vestígios de algum animal. Quando comecei a voltar para casa, disse às crianças que no final das contas, elas não poderiam ir brincar na floresta. Mas minha esposa protestou e insistiu que eu devia parar de me preocupar e de ser paranoico. No dia seguinte, meu filho mais velho, John, veio me falar enquanto estava brincando lá fora, que ele tinha ouvido uma criança gritar na floresta. Isso era estranho, porque os gritos que eu tinha ouvido pessoalmente não pareciam em nada com gritos de criança. Meu ouvido poderia ter me pregado uma peça, mas para mim era claramente o de um animal. Eu tinha quase certeza disso. 2 dias depois disso, Smokey havia sumido. Não havia mais nenhum sinal dele e ninguém o tinha visto desde a noite anterior. Comecei a ficar cada vez mais preocupado por causa dos acontecimentos recentes, mesmo que já fizesse algumas noites que eu não ouvia mais aqueles gritos horríveis. Eu pensava que, com um pouco de sorte, aquilo que gritava na floresta tinha ido embora. Por volta da meia-noite, acordei e encontrei meu outro filho, Mike, em pé na frente da minha cama, com uma expressão de horror congelada no rosto. Ele perguntou se podia dormir entre minha esposa e eu, e questionei o que o assustou tanto para querer isso. Ele me disse que quando acordou assustado, viu da cama dele uma silhueta de criança no jardim, mas a criança andava como um cachorro de 4 patas. E quando Mike o viu, a criança saiu correndo para dentro da floresta. E alguns segundos depois, Mike ouviu gritos. Claro, eu disse ao Mike que ele podia dormir lá em casa e que não precisava se preocupar. Naquela noite, fiquei acordado a noite toda, esperando ouvir algo que respondesse às perguntas que eu me fazia. Depois de um longo tempo em um silêncio absoluto, comecei a adormecer. Quando de repente o silêncio cessou, novos gritos podiam ser ouvidos. Fui até a minha garagem para pegar meu rifle e uma lanterna. Então corri em direção à floresta. Quanto mais eu avançava, mais os gritos se intensificavam e se aproximavam. Meu coração batia a toda velocidade e o suor frio escorria por todo o meu corpo. Quando cheguei perto da fonte do grito, tudo parou. O silêncio repentino era realmente estressante, e meu coração começou a bater ainda mais forte no meu peito, com uma velocidade incrível. Corri em direção à casa. Quanto mais eu corria, mais assustado eu ficava. A distância até minha casa parecia muito longa. Eu até sentia que estava indo na direção errada, mas continuei correndo sem parar. E mesmo assim, eu não conseguia encontrar a borda da floresta. E de repente, ouvi latidos atrás de mim. Como você deve imaginar, era o Smokey mesmo. Corri na direção dele gritando seu nome, mas não conseguia encontrá-lo. E mais uma vez, quando achei que estava realmente perto dos latidos, eles pararam. Eu não aguentava mais e comecei a correr na direção oposta. Até que eu me deparei com algo que hoje é impossível de descrever de outra forma, senão como uma monstruosidade. Essa coisa tinha mais ou menos o meu tamanho. Sua pele era tão pálida que brilhava intensamente, mesmo sob os fracos raios da lua. A criatura estava de pé, de uma forma estranha, como se fosse corcunda, deformada, contorcida. Tudo isso ao mesmo tempo, mas o que mais me chocou foi o rosto dela. Estranhamente parecia comigo, uma versão horrível do meu rosto com uma boca enorme.
Ela tinha dentes enormes que pareciam capazes de triturar metal. Tinha tantas línguas que eu nem me dei ao trabalho de tentar contar. Seus olhos ele não tinha. No lugar, havia 2 pequenas luzes amarelas, como 2 faróis de carro perfurando a noite escura. Nesse momento, a coisa então caiu de volta sobre as mãos e os joelhos, e começou a rastejar na minha direção em uma velocidade alarmante. De tão assustado, soltei minha arma de repente. Corri o mais rápido possível na direção oposta, determinado a sair da floresta e escapar daquela coisa monstruosa. Eu conseguia ouvir que ele estava bem perto de mim, e comecei a gritar em pânico, rezando para que alguém me ouvisse. Mas ao mesmo tempo, percebi algo horrível, tão horrível que senti um aperto no estômago. Os gritos eram os meus próprios gritos que eu tinha ouvido na floresta, desde o começo. Aquela coisa conseguia imitar vozes, e não era de se surpreender, já que também conseguia imitar os traços dos rostos. Aqueles gritos que meus filhos tinham ouvido, com certeza eram os deles mesmos, e o que Mike tinha visto, com toda certeza, era aquele monstro. Enquanto eu pensava nisso, não parei de correr. Decidi olhar rapidamente para trás, mas eu não vi a criatura. Ao invés de me acalmar, isso só aumentou meu medo. Eu estava exausto da corrida insana que acabara de fazer, então eu parei por um instante. Mas o barulho de um galho quebrando atrás de mim me fez correr ainda mais rápido. Há quanto tempo eu corria? Onde ficava a orla da floresta, só queria voltar para casa com minha família, o mais longe possível daquela coisa. Infelizmente, nada mais me parecia familiar naquela floresta. Quanto mais eu avançava, mais percebia que talvez nunca saísse daquela floresta. Mas no momento em que senti que meu destino estava selado, encontrei novamente a beira da floresta. Corri até a casa e entrei apressado. Minha esposa desceu as escadas assustada pelo barulho que fiz na entrada. Inventei uma desculpa pesada para ela. Disse que ouvi o cachorro latir lá fora e corri atrás dele por quase 1 hora. Não queria que meus filhos soubessem que algo assim existia. Depois, minha esposa voltou para a cama enquanto eu fiquei lá, vigiando a porta da frente da casa. A gente não tinha condições de se mudar. Então, depois disso, instalei câmeras baratas ao redor da casa toda. Gostaria de acompanhar sempre o que acontecia lá fora, de dia e de noite. Meus filhos, obviamente, foram proibidos de se aproximar da floresta. E considerando o quanto a história de Mike e o desaparecimento de Smokey os assustaram, eles nem precisavam dessa proibição para evitar aquela floresta. Já faz alguns dias desde que isso aconteceu. E às vezes ainda ouço gritos vindos daquela floresta maldita. Deveria ter seguido meu próprio conselho desde o início, em vez de agir sem pensar. Nunca vá muito longe na floresta se não quiser se perder. Tudo começou em 3 de agosto de 1999. Na época, minha família havia acabado de se mudar para uma casa colonial de 1853. O local onde a casa ficava era uma das primeiras subdivisões comunitárias no norte de New Hampshire. Meu pai, apaixonado por história, se encantou com a casa ao ver o emblema comemorativo na lateral. Só meu pai sabia o que fazia essa casa ser tão especial, além da idade. Mas para falar a verdade, é verdade que a propriedade era magnífica, e minha mãe e meu pai aceitaram de bom grado pagar os $550 mil, que, para uma casa como aquela, não era de forma alguma um preço exorbitante. Eu sempre fui uma criança bastante tímida, principalmente porque eu era meio gordo, então eu não era muito sociável e não conhecia muita gente. Era a 4ª vez que eu me mudava desde que comecei a escola. Então bem, eu realmente não via utilidade em fazer amigos, se depois eu teria que me separar deles um pouco mais tarde. No geral, as primeiras semanas nesse lugar foram bem agradáveis. Eu gostava de caminhar pelo bairro, descobrir lugares próximos e brincar com os animais da vizinhança. Era visto como o garoto gentil da comunidade. Eu não era acostumado a tanta atenção e essa onda de apreciação me agradava. Depois de algumas semanas, decidi explorar a casa mais a fundo. Vasculhei cada canto tentando encontrar livros antigos, aranhas e várias outras coisas estranhas. Encontrei algumas moedas antigas, alguns cantos que ninguém tinha notado e outras descobertas sem importância. Mas o que realmente chamou minha atenção foi a porta escondida que descobri na cozinha. Não quis compartilhar minha descoberta com ninguém. A porta estava escondida atrás da geladeira, que já estava na casa quando nos mudamos. Descobri isso depois de empurrar a geladeira com força. Como não estava sozinho, logo a coloquei de volta no lugar. Mas no dia seguinte, a casa ficou vazia por algumas horas. Então eu quis abrir a porta, mas ela estava trancada.
Então me contentei em examiná-la. Ela parecia muito mais velha do que o resto da casa. Havia um batente no lugar da maçaneta. A porta era de madeira muito grossa. Examinei por um momento e coloquei a geladeira no lugar pouco antes dos meus pais chegarem. Por sorte, eles avisaram que iam sair novamente para jantar naquela noite. Eles confiavam em mim para ficar sozinho em casa. Era a chance ideal para tentar resolver o mistério da porta e tentar ver o que havia atrás dela. Então, assim que eles saíram, comecei a trabalhar. Meus pais adoravam assistir programas e filmes sobre crimes, e neles sempre tinha cenas que explicavam como arrombar uma fechadura. Claro, como nos filmes, tentei destrancar a porta passando um cartão de plástico na fenda, mas isso não funcionou. Então fui pegar um grampo grande e enfiei na fechadura. E depois de 10 minutos, eu estava extremamente frustrado com meu fracasso. Então, peguei uma faca e enfiei com toda a força na fechadura. E por algum milagre, a porta se abriu depois disso. Ela rangeu alto quando a empurrei para abrir. Um cheiro começou a tomar conta da cozinha, ficando cada vez mais forte à medida que eu empurrava a porta. Eu não saberia descrever esse cheiro, mas vamos resumir como um forte cheiro de mofo. Mesmo que a cozinha estivesse perfeitamente iluminada, o que estava atrás da porta era completamente escuro. Um pouco como se esse cômodo atraísse a luz e a fizesse desaparecer completamente. Peguei uma lanterna e a apontei para dentro desse cômodo secreto. No abismo de penumbra, vi uma escada em mau estado com corrimão quebrado. De longe, mal distinguia um chão deteriorado que parecia manchado de algo, mas eu não tinha certeza. Senti um mal-estar e angústia, enquanto a energia do cômodo me envolvia. Algo me dizia para voltar e correr, mas já estava longe demais. Aterrorizado e alerta, dei o primeiro passo nesse abismo de penumbra que logo seria meu novo lar. As escadas balançavam a cada passo que eu dava, o que me fez perceber que provavelmente eram muito frágeis, pois estavam sendo devoradas por cupins. E era muito provável que a madeira cedesse e que eu me machucasse ao cair, ou pior ainda, mas eu estava determinado a continuar. Então, corri até o final da escada, literalmente pulando no chão frio. Vasculhei o cômodo com minha lanterna. E para minha grande surpresa, o cômodo parecia particularmente elegante. O chão era todo de mármore. As paredes estavam cobertas de belas pinturas, e véus estavam pendurados no teto como decorações. O cômodo inteiro era coberto de dourado. Além das pinturas, o belo cômodo estava vazio. Por algum motivo, ele me lembrava um antigo salão de cabeleireiro. Parecia estranhamente bonito. Percebi que havia um corredor no canto do cômodo, então caminhei naquela direção. Assim que cheguei em frente à passagem, percebi uma mudança drástica na qualidade da decoração. O corredor era simplesmente cinza, havia pedras aparentes e nenhuma decoração. Minhas pernas começaram a tremer, e eu realmente queria voltar, mas não conseguia. Era como se eu soubesse que tinha algo a fazer ali. Comecei a me aprofundar no corredor. No começo, ele era espaçoso, mas quanto mais eu avançava, mais ele ficava pequeno e estreito. Parecia quase que ele estava desmoronando sobre si mesmo. Mas eu estava muito curioso, pois essa passagem devia esconder tesouros, relíquias antigas ou coisas ainda mais interessantes. Eu precisava ter certeza. Quando comecei a pensar que o túnel estava ficando intransitável, porque o corredor estava ficando estreito demais, de repente cheguei a uma sala enorme, de cerca de 50 metros quadrados. A sala era assustadora, havia teias de aranha cheias de ovos, as baratas pareciam gigantescas e as paredes, por sua vez, estavam manchadas e rachadas. Em um lugar, 3 rachaduras lado a lado davam a impressão de serem marcas de garras. E bem no fundo da sala, no centro da parede, havia uma grande moldura de foto. Enquanto eu avançava em direção à moldura, eu ficava cada vez mais apavorado. Enfim, criei coragem e apontei minha lanterna para ela. Achei que meu coração fosse parar quando vi aquilo. A foto era de uma mulher que parecia ter sido brutalmente torturada e espancada. Ela exibia um sorriso macabro, devido aos cortes feitos nos cantos dos lábios, que iam até as orelhas. Ela não tinha mais o olho esquerdo, e seu cabelo havia sido queimado, e seu lábio superior havia sido cortado, revelando toda a sua gengiva. Todo o seu rosto estava coberto de sangue, cortes e hematomas. O que era mais perturbador, no entanto, era a pele dela. Ela tinha diferentes tonalidades. Era uma mistura entre um tom rosado e um tom esverdeado, que parecia ser de podridão. Parecia que ela tinha pegado algum tipo de fungo, e que esse fungo tinha atacado severamente a pele dela. Diversos abscessos estavam na pele dela, parecendo em decomposição, e ela tinha um corte do pescoço até o peito. E ao me aproximar, vi que era uma escarificação.
Uma mensagem deixada com uma faca. Dizia: eu sou um lixo. Não importava para que lado eu me movesse, o único olho da senhora parecia seguir cada um dos meus movimentos. Horrorizado e em pânico, corri para fora do quarto. Atravessei rápido o corredor e cheguei na sala bonita. E subi as escadas antes de bater a porta atrás de mim. Após recolocar a geladeira no lugar, senti que estava sendo seguido. E de certa forma, eu estava certo, porque percebi que uma das teias de aranha tinha ficado presa no meu cabelo e que cerca de 50 filhotes de aranha, recém-saídos dos ovos, estavam passeando pelo topo da minha cabeça. Peguei imediatamente um spray de inseticida e borrifei na direção da minha cabeça, antes de ir lavar o cabelo. Logo depois, meus pais chegaram em casa. Eles me perguntaram o que eu tinha feito, e eu apenas respondi que tinha lido um livro, caminhado pelo bairro e brincado com alguns dos meus vizinhos. Depois disso, fui rapidamente para a cama, mas não consegui dormir imediatamente. E eu fiquei me revirando na cama, de novo e de novo, antes de finalmente cair no sono. Os dias passaram normalmente, e o horror daquela noite parecia diminuir. Comecei a brincar com frequência com as crianças da vizinhança, ou simplesmente a passear sozinho, para evitar ficar em casa. Já tinha até esquecido o rosto da mulher da foto, como se nada disso tivesse acontecido. Mas um dia, eu estava mostrando a casa para um dos meus amigos. Ele parecia maravilhado com o lugar, e olhava cada coisinha como se tudo fosse maravilhoso. E depois de dar uma volta pela casa, ele entrou na cozinha para que pudéssemos beber alguma coisa. Cansado demais para seguir, apenas olhei pela janela da sala de estar, mas de repente eu o ouvi gritar que tinha encontrado uma porta. Ele nem tinha terminado a frase, e eu já ouvia o barulho da geladeira arrastando no chão. Gritei para ele parar, mas já era tarde demais. Ele foi rápido demais e já estava quase no final da escada. Eu o segui. Ele admirava a beleza do cômodo à sua frente. Ele olhou todas as pinturas e começou a agir como se estivesse em um filme antigo. Mas eu comecei a sentir ansiedade de novo. Eu realmente não gostava de estar ali. Eu disse a ele que devíamos subir e ele me ouviu. Quando chegamos no topo das escadas, percebi que ele tinha um pedaço de papel na mão. Acho que ele pegou antes de eu entrar. Pedi o papel para ele. Abri e vi que era um orçamento escrito à mão para uma janela à prova de quebra, cimento e tijolos. E então percebi que havia uma frase logo abaixo do orçamento. Estava escrito: agora essa vadia nunca mais vai sair daqui. Ela vai ficar comigo. Eu não podia esconder isso dos meus pais. E assim que contei para eles, eles chamaram a polícia. A polícia veio e vasculhou o quarto. E depois de muito tempo procurando, eles encontraram o cadáver de uma mulher torturada, brutalizada, pendurada por uma corda. Ela estava atrás de uma janela inquebrável, porque no quarto das teias de aranha nunca houve moldura de foto. Porque o que eu vi anteriormente era apenas o contorno da janela, e então o que eu via atrás era a mulher torturada e desfigurada que me encarava diretamente nos olhos. Antes de começar a contar essa história para vocês, preciso colocar as coisas em contexto, porque isso é realmente importante. Meu nome é Pierre, tenho 31 anos e sou cego desde os 12. Minha cegueira surgiu de repente, de forma brusca. Após uma cirurgia que infelizmente não correu bem, meus pais não perceberam imediatamente que eu estava tendo uma hemorragia vítrea, o que obviamente levou a um atraso no diagnóstico, e então, consequentemente, a essa cirurgia que tirou minha visão. Desde esse dia, eu não vejo absolutamente nada. Na verdade, o que mais se aproxima da realidade, pelo menos, é que eu vejo tudo preto. Absolutamente tudo é preto. Certos tons de cinza podem romper essa monotonia, mas isso é particularmente raro no meu caso. Eu tive muita dificuldade para aprender a viver com essa deficiência, porque tudo ficou muito mais complicado. Eu sabia que nunca mais iria ver meu desenho animado favorito, nem as flores que minha mãe regava todo sábado no nosso jardim, ou até mesmo a camisa xadrez horrível do meu pai. As cores tinham desaparecido, e minha alegria de viver também. Mas se estou aqui, contando minha história para vocês, é porque apesar dessas tragédias, consegui dar a volta por cima. Aos poucos, aprendi a lidar com a minha cegueira, aprendi a viver de novo, a valorizar meus sentidos e aproveitar mais a vida. Agora, leio de um jeito diferente do de vocês, claro. Desde que perdi a visão, meu tato e audição ficaram mais apurados, a tal ponto que consigo ouvir todas as pequenas nuances de uma música.
E quanto aos meus outros sentidos, eles também ficaram muito mais sensíveis. Comecei a viver de novo aos 20, após 8 anos lutando para reencontrar a alegria. Saí daquele terrível inferno, ao custo de longos anos de reabilitação. Aos 30 anos, eu até tinha me tornado o que se poderia chamar de um bon vivant. Tudo estava indo muito bem, perfeitamente bem até o dia em que vi pela primeira vez aquele rosto horrível. Sim, você ouviu perfeitamente. Eu vi um rosto. Eu estava no sofá, deixando meus dedos percorrerem algumas linhas que eu estava lendo. Eu leio muito sobre animais, a tal ponto que posso passar horas pesquisando sobre uma única espécie durante toda uma tarde. Sentado no sofá, mesmo com deficiência visual, meus olhos se movem muito, mesmo sem fazer nada especial. E ao levantar meus olhos para cima, onde estava meu aparelho de som, eu vi algo. Era uma espécie de mancha muito clara, oval, difícil de descrever. A única coisa que eu podia distinguir com certeza eram 2 outras formas escuras dentro dessa própria mancha. Na mesma hora, eu soube que eram olhos negros, perfeitamente negros. Sabe, muitas vezes pessoas cegas veem coisas. Na verdade, isso até tem um nome. A síndrome de Charles Bonnet. Se você perdeu a visão, isso pode acontecer com você na sua vida. Só se você perdeu e não se nasceu assim, por exemplo. Sendo eu mesmo cego, pensei imediatamente nessa síndrome. Então movi a cabeça, os olhos, para conseguir confirmar que era realmente uma alucinação. Mas quando eu fazia isso, o rosto não se movia e permanecia perto de onde estava o aparelho de som, como se ele realmente estivesse na sala comigo. Ainda pior, eu não conseguia vê-lo quando fechava os olhos. Naquele momento senti um medo tão intenso que quase deixei cair o que estava lendo. Minhas mãos começaram a tremer. Enquanto eu encarava o rosto intensamente, hesitei por um momento antes de abrir a boca. Mas, estando sozinho, pensei que isso confirmaria que nada daquilo era real. Então perguntei em voz alta: "Quem é você?" No exato segundo em que a frase saiu da minha boca, o rosto borrado se virou de repente para mim. Os círculos escuros e borrados que serviam como olhos agora estavam fixos na minha direção. Corri imediatamente para o cômodo ao lado e fechei a porta atrás de mim. E disquei o número de um parente para que viesse urgentemente até minha casa. Eu estava em um estado de pânico absolutamente horrível. Meu corpo começou a tremer sozinho. Eu me sentia oprimido, preso. Mas o pior era a sensação de morte iminente. O que senti ao encarar aquela coisa embaçada nos olhos dela. Quando minha amiga chegou, a primeira coisa que ela fez foi me acalmar me abraçando. Sem esperar, contei tudo para ela nos mínimos detalhes. No início, Jennifer ficou perplexa e pensou que eu estava fazendo uma piada de mau gosto. Mas rapidamente, ela começou a levar isso mais a sério e a me ouvir atentamente. Pouco depois ela disse: "Sabe, essas coisas que você vê, isso não é realmente real." Jen, eu te garanto que estava lá. Quando eu fechava os olhos, isso desaparecia. Quando eu mexia os olhos, a coisa continuava no lugar, como se estivesse de pé, ali, bem ao lado do aparelho de som. E então quem te disse que isso é realmente real? É literalmente impossível. Você sabe disso, não? Pensou em falar com seu psiquiatra antes de me ligar? Mesmo que Jen fosse, sem dúvida, a garota mais gentil que eu conheço até hoje. Naquele momento exato, eu me senti terrivelmente sozinho. Era impossível para ela saber exatamente o que eu senti quando vi aquele horror, quando aquela coisa pôs os olhos em mim. Então, segui seus conselhos sábios e liguei para o meu médico. Após detalhar o ocorrido, ele fez uma pergunta interessante. Achava que era algo mental e sugeriu que eu fosse à minha sala ver se a alucinação persistia. Depois da nossa conversa, desliguei o telefone. Em seguida, tomei coragem e abri a porta que levava para a sala. Assim que abri um pouco a porta, eu o vi. Ele ainda estava lá, só que algo havia mudado. Seu rosto não estava mais tão desfocado, mesmo que a escuridão predominante ao redor dele tornasse difícil descrevê-lo. Simplificando, era apenas um rosto flutuando no ar. Eu não distinguia as pernas ou braços dele, só seu rosto terrível. Sua boca estava semi-aberta e não mostrava nenhum dente. Seus olhos completamente negros não se moviam nem 1 centímetro. O rosto estava perfeitamente imóvel, mesmo ocupando apenas uma pequena parte da escuridão que é a minha visão. Ele estava onipresente na minha cabeça, e quando eu estava prestes a fechar a porta para ligar novamente para o meu psiquiatra, a coisa então começou a se mover. O rosto dele tremia para todos os lados, como aconteceria com um vídeo com falha. E então,
Sem aviso, o rosto simplesmente avançou direto para mim. E pela primeira vez, ouvi algo sair da boca dele, um grito tão horrível que me paralisou no lugar. Fechei a porta tão rápido que o movimento me fez tropeçar para trás. Depois, me ajoelhei no chão e chorei por longos minutos. Jamais imaginei que um dia eu poderia ver algo novo de novo. Eu estava nessa fumaça preta e espessa desde os meus 12 anos, na qual eu, de certa forma, estava preso. E sem aviso, esse horror se tornou visível aos meus olhos. Ver algo de novo nunca me pareceu tão assustador quanto naquele momento. Nos dias que se seguiram, tive várias sessões com o psicólogo, me receitaram antidepressivos, alguns ansiolíticos, mas não tomei nenhum desses medicamentos. Porque eu sabia, o que eu via estava realmente vivo. Já faz vários dias que tento fugir dela de todas as formas. A presença dela me apavora, ela também me paralisa, ela me deixa vulnerável. Então, por todos os meios, tentei ir o mais longe possível dela. Só que percebi que era impossível fugir dela. O rosto dela agora me é visível, até mesmo nas pessoas que me oferecem hospitalidade. Eu o vejo com muito mais clareza agora. E consigo até distinguir as rugas escuras que se formam logo abaixo dos olhos dela. Ele está cada vez mais próximo de mim. Antes eu o via a poucos metros, agora já faz 2 dias que o ouço. A única maneira que encontrei para não vê-lo mais é fechar os olhos. Não consigo evitar ouvi-lo respirar de forma sombria quando anoitece. Nem mesmo os protetores de ouvido conseguem tirar esse barulho. É como se ele ecoasse na minha cabeça, sem parar. Quando o vi pela primeira vez, acho que ele não sabia que eu podia vê-lo. Acho que fui condenado assim que nossos olhares se cruzaram. No momento em que estou ditando essas palavras, só me restam alguns segundos antes de eu abrir os olhos para não perder a cabeça de vez. Porque eu preciso enfrentá-lo. Que eu encontre uma maneira de fazê-lo desaparecer. Porque essa coisa que não era para ser vista, sem dúvida, quer continuar sendo o que é. Um mal que não se vê, mas que existe de verdade. Há uma imagem que eu tento de todas as formas tirar da minha mente. De vez em quando, essa imagem ainda consegue reaparecer e eu consigo ver o rosto horrível dessa coisa de novo. Nesses momentos, meus membros ficam paralisados e eu sinto minha garganta se apertar. Enquanto as lembranças correm para me assombrar, não importa o quanto eu tente esquecer, eu não consigo apagar a lembrança do mal puro que eu encontrei. Criei meus filhos sozinho após a morte da minha esposa em um acidente de carro. Ela foi atropelada por um motorista bêbado que acabou de avançar o sinal vermelho. Naquela época, minha filha Elizabeth tinha 7 anos e meu filho Nicolau tinha 4. E até hoje, o maior desafio que tive que enfrentar foi ter que contar a eles que a mãe deles não voltaria. Mesmo no dia seguinte ao enterro dela, ele a procurou pela casa, esperando vê-la aparecer de trás de uma cortina, como se ela estivesse apenas brincando de esconde-esconde. Acho que isso se devia ao fato de que eles eram muito jovens e que a mente deles não conseguia assimilar a perda da mãe naquele momento. Era como se eles simplesmente não quisessem acreditar. Depois de receber o dinheiro do seguro de vida dela, decidi que precisávamos nos mudar para uma parte diferente da cidade. Quero que as crianças permaneçam na mesma escola e com seus amigos. Mas eu não aguentava todas as lembranças dos muitos momentos que vivemos naquela casa. Não passava uma noite sem que eu chorasse até adormecer. Minha mão no lado vazio da cama da minha esposa. Isso levou vários meses, mas acabamos nos acostumando com a situação. Às vezes, quando eles brincavam no jardim, eu me pegava olhando para o retrato da minha esposa que estava sobre a lareira. Eu acabava sorrindo, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu não chorava mais de tristeza, mas de felicidade, porque eu finalmente tinha aceitado que ela estava em um lugar melhor e que nossas vidas iriam mudar e melhorar pouco a pouco. Só que tudo realmente mudou no dia em que eu vi aquela coisa atrás da nossa casa. Quando nos mudamos, eu tinha encontrado uma casa que ficava nos arredores da cidade. Ela estava em um beco sem saída, em frente à casa de um amigo dos meus filhos. Era um lugar perfeito para eles e para mim, pois eu precisava de isolamento. Claro, eu ainda convidava meus amigos para virem tomar um drink de vez em quando, mas devo admitir que eu adorava sentar sozinho na varanda que dava para o jardim, observando os pássaros voando das árvores ao redor, árvores que se estendiam até onde a vista alcançava e me davam a sensação de ser o dono de um domínio gigantesco que começava no jardim. Mas um dia, enquanto eu estava sentado na minha cadeira, com uma garrafa de cerveja em uma mão e um livro na outra, ouvi Elizabeth, minha filha, me chamar do fundo do jardim.
Quando perguntei o que ela queria, ela se virou com os olhos arregalados. Ela apontou o dedo com a mão trêmula na direção da floresta. Forcei a vista para enxergar o que ela mostrava, mas não vi nada. Deixei a cerveja e o livro de lado. E atravessei o jardim para ir até minha filha. Coloquei minha mão em seu ombro antes de abraçá-la para confortá-la da melhor forma. Por que tanto medo, minha pequena? Viu uma raposa ou algo parecido? Ela tremia violentamente em meus braços. E continuava apontando com o dedo. Olhei na direção que ela estava mostrando, até que meus olhos pararam em um grande carvalho que estava a cerca de 2 metros de onde estávamos. As folhas espalhadas em seus galhos tinham mudado de cor, e a maioria delas já havia caído. E elas tinham se acumulado ao redor do tronco. Debaixo das raízes que se estendiam pela terra, eu vi um buraco. Já tinha visto essa árvore, mas não sabia que um animal vivia ali. Querida, não posso ajudar sem saber o que está acontecendo. Então, vou perguntar de novo. O que você viu? Elizabeth respirou fundo e respondeu com voz trêmula. Isso. Olhei novamente na direção do grande carvalho e vi uma mão coberta por pele cinzenta saindo do buraco que ficava embaixo dele. Dedos longos com unhas amarelas arranhavam profundamente a terra e de repente ouvi a coisa a qual aquela mão pertencia soltar um grito grave enquanto ela se arrastava para fora do buraco. À medida que seus membros se revelavam, percebi como era frágil. Vi os músculos finos se contraírem sob a pele pálida, tentando sair do buraco. A criatura repugnante ergueu a cabeça em direção à luz do sol de outono. E eu pude ver seu rosto pela primeira vez. Seus olhos estavam fundos nas órbitas e suas bochechas pareciam cavadas, a ponto de sua pele parecer esticada contra os ossos do crânio. O branco dos seus olhos tinha veias vermelhas que sumiam às vezes quando suas pálpebras fechavam. Fios oleosos de cabelos grisalhos caíam dos lados do rosto e sobre a nuca. As vértebras da sua coluna pressionavam contra a pele, como se estivessem prestes a perfurá-la. Era quase grotesco quando a criatura se movia. Fiquei imóvel e completamente chocado. Eu já não conseguia mais ouvir os pássaros cantando, nem mesmo o vento passando entre os galhos das árvores. O único som que eu conseguia ouvir era sua respiração fraca e rouca, que saía de sua garganta, feito um grasnado. Elizabeth segurava minha camiseta com força. Eu conseguia senti-la tremer como se tentasse me dizer algo, mas eu não conseguia ouvir. E de repente, meus ouvidos se encheram de um grito agudo, vindo diretamente do corpo da criatura. Enquanto a coisa gritava, seu corpo se movia violentamente, e seus membros começaram a se agitar de forma sobrenatural. Até hoje, eu ainda não sei o que me fez pegar minha filha e correr, mas sou grato por algo ter conseguido me tirar do meu estado de choque. Corri tão rápido que cheguei dentro de casa em poucos segundos. Em seguida, fechei a porta atrás de mim, tranquei também as janelas, mantendo os olhos fixos na coisa que agora rastejava pela grama do nosso jardim. Pedi para minha filha pegar meu rifle no quarto. Ela voltou rápido, segurando firme a arma. Peguei o rifle e destravei. Apontei na direção da criatura, pronto para esvaziar meu carregador nela. Enquanto eu permanecia alerta, disse para minha filha ligar para a polícia e pedir para enviarem oficiais. 2 viaturas chegaram em menos de 10 minutos. Ter a delegacia próxima foi um dos motivos para eu escolher esta casa. Segui 2 policiais até o fim do jardim, todos armados, enquanto outro colega deles ficou com minha filha. Mesmo que tenham se aproximado da árvore sem hesitar, eu mantive distância, porque eu sabia o que estava naquele buraco. As armas deles apontaram para a cavidade aberta. Um deles pegou sua lanterna e então apontou em direção à escuridão. E ao olhar lá dentro, eles não encontraram nada. Eles inspecionaram cada centímetro da toca com a lanterna, mas não havia nada lá dentro. Nem um único vestígio da coisa que Elizabeth e eu tínhamos visto. Entrei em pânico, achando que pensariam que eu queria pregar uma peça neles. No entanto, eles simplesmente me disseram para ficar de olho aberto e tomar cuidado caso a criatura voltasse. Disseram que se isso acontecesse, eu deveria chamá-los na hora. Também sugeriram levar uma câmera para filmar caso a coisa voltasse. E depois de tranquilizarem minha filha, eles foram embora. Estou convencido de que a razão pela qual eles não fizeram perguntas foi porque se lembravam que minha esposa havia morrido alguns meses antes. Devem ter achado que eu ainda estava de luto e aquilo era só uma manifestação disso. 4 anos se passaram sem que eu visse aquela coisa novamente. E quando ela infelizmente reapareceu, foi de uma forma dramática. Minha filha tinha acabado de completar 11 anos e eu tinha permitido que ela convidasse amigos para uma festa do pijama.
para deixá-las à vontade, empurrei todos os móveis da sala para um lado, criando espaço para os sacos de dormir. Falei para Elizabeth que preferia que dormissem dentro de casa, pois algumas pessoas teriam visto coiotes por perto. Mas eu sabia que ela não acreditava em mim e que ela sabia exatamente o motivo pelo qual eu não queria que ela ficasse sozinha com as amigas no nosso jardim. Ela não se opôs. Enquanto eu passava a noite com meu filho Nicholas vendo filmes, ouvia às vezes as meninas rindo e conversando alegremente. Depois que o último filme terminou, eu coloquei Nicholas para dormir. E então, eu coloquei a cabeça pela porta da sala para verificar se as meninas estavam bem. Elas estavam todas dormindo. Elas estavam posicionadas de forma que havia uma lanterna aos pés delas. Eu mesmo, cansado, subi para o meu quarto e adormeci. Não sei quanto tempo se passou antes que eu fosse acordado pelo som de um vidro quebrando e pelo grito da minha filhinha. Instintivamente, peguei meu rifle, desci correndo as escadas e cheguei à sala de estar. Percebi que os sacos de dormir estavam vazios e as garotas reunidas em um canto da sala. A lanterna delas estava ao lado. Todas, menos minha filha. Elizabeth, o que aconteceu, caramba? Perguntei a elas gritando, olhando para o vidro quebrado, mas não recebi nenhuma resposta. Parecia que tinha sido quebrado por fora. Virei-me para as garotas, que estavam encolhidas no canto, e vi que todas apontavam com o dedo na direção da janela. Na mesma hora, senti um perigo iminente e vontade de vomitar. Minha mente logo concluiu que aquilo havia voltado. Corri o mais rápido possível até a porta dos fundos. Eu a abri e, correndo pelo quintal, pedi às meninas que chamassem a polícia. Corri em direção à borda da floresta com os pés descalços batendo forte no chão. Quando finalmente cheguei lá, senti que a barra da minha calça estava encharcada e cheia de lama. Coloquei as mãos ao redor da boca para gritar o nome da minha filha, e como única resposta, ouvi o eco da minha voz trêmula. Respirei fundo. Eu ia gritar o nome dela de novo, mas fui interrompido de repente por algo rastejando sob um arbusto. A alguns metros de mim, vi o rosto que não via há anos. Iluminado pelos raios da lua, eu o vi cravar suas garras no chão para sair completamente do arbusto. A cada movimento que ele fazia, eu conseguia ouvir seus ossos estalando de forma sinistra. Essa criatura havia levado minha filha, e eu só queria uma coisa: pegá-lo, estrangulá-lo e ver a vida escapar lentamente dos seus olhos. O único problema é que eu não podia, não importava o quanto eu quisesse. Eu não conseguia mais me mexer. O medo dominava tanto que, apesar do ódio por essa besta, eu não conseguia me mover. Sua boca se abriu devagar, mostrando dentes pontiagudos manchados de marrom. A criatura soltou uma respiração profunda, o que encheu o ar ao meu redor com um cheiro horrível de podridão e decomposição. Eu queria tapar o nariz, mas mesmo isso eu não conseguia. E então, a criatura começou a fazer um barulho estranho. Parecia que vinha um ronco do fundo da barriga dela, e o som foi subindo devagar, até que a monstruosidade soltou um coachar grave. O som aumentava gradualmente antes de atingir um nível tão alto. E agudo que achei que meus tímpanos iam explodir, finalmente consegui me mexer e colocar as mãos nos ouvidos e fechar os olhos. Mas apesar disso, eu tinha a sensação de que o som ressoava dentro da minha cabeça. Quando a coisa finalmente parou de gritar, eu abaixei minhas mãos e abri os olhos de novo. A criatura havia desaparecido. Não havia nenhum vestígio da presença dela. O chão por onde aquela coisa tinha rastejado antes estava completamente imaculado. Continuei olhando para o chão e não sei por quanto tempo fiquei parado ali. 3 policiais foram necessários para me trazer de volta à realidade. Quando consegui finalmente desviar o olhar de onde a criatura estava antes, eu gritei, caí de joelhos e chorei com todas as minhas forças. Dei socos no chão e arranquei pedaços de grama. Eu esperava que os oficiais tentassem me levantar, mas eles me deixaram continuar. Passou-se cerca de 1 semana até que encontrassem o corpo dele. O corpo da minha filhinha foi encontrado a 1 quilômetro da nossa casa, bem escondido na floresta. Mesmo que eu não tenha conseguido ir até lá para ver a cena do crime, a polícia me deu uma descrição. Eles a encontraram sob uma fina camada de folhas secas, suas roupas completamente rasgadas. Minha filhinha aparentemente foi torturada por esse monstro. O funeral foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Enquanto todos choravam sob a chuva gelada de novembro, eu permaneci em silêncio e impassível. Enquanto eu olhava para o pequeno caixão dela, o desespero que eu sentia não me permitia chorar. Não importava o quanto eu quisesse, eu simplesmente não conseguia.
Meus olhos estavam tão secos quanto meu coração e minha alma. Em cada aniversário dela, eu sempre vou ao túmulo dela e faço isso somente nesse dia, porque sempre me dói muito ver o nome dela gravado na pedra cinza. Não há nenhuma foto dela em nenhum lugar da minha casa. O fato de vê-la, mesmo em foto, me faz cair de joelhos e chorar copiosamente. Eu sempre tenho fotos da minha esposa, mas não é a mesma coisa, porque quando o homem bêbado que a matou foi condenado à prisão perpétua, eu consegui fazer o meu luto. Mas com Elizabeth foi diferente. A criatura que a atacou ainda estava em liberdade. A coisa que a matou ainda estava rastejando pela floresta. As fotos de Elizabeth estão cuidadosamente guardadas em uma caixa que coloquei no sótão. Até que eu encontre essa coisa, eu não acho que suportaria ver o rosto dela. Sinto como se a tivesse abandonado. Não consegui matar essa coisa naquela noite, pois o medo foi mais forte. Isso ainda me assombra. Não sei se conseguirei parar isso sozinho, mas farei o meu melhor. Nicholas agora já é adulto, ele foi para a universidade e se formou em engenharia mecânica. Logo depois disso, ele encontrou uma namorada e se casou com ela. Eles tiveram um filho, alguns anos depois. E até hoje, eu não deixo minha netinha, que foi chamada de Elizabeth em homenagem à minha filha, me visitar. Tenho medo que isso volte se ela vier me ver. Às vezes, quando estou deitado na minha cama à noite, tenho a impressão de ouvir algo vindo da floresta. Um som suave, mas persistente, igual ao barulho que aquela coisa horrível fazia. Você nunca sentiu durante a noite que estava sendo observado? Sentiu que estava sendo vigiado, mesmo sem ter mais ninguém além de você no quarto? Às vezes você também pode sentir uma corrente de ar, um sopro na sua nuca, ou então um pequeno barulho incomum que te acorda no meio da noite. Eu sei de onde isso vem. Eu sei quem faz tudo isso. Eu o chamei de Homem da Noite. Uma noite, depois de uma festa na casa de amigos, bem regada, fui dormir bem tarde. Devia ser por volta de 2 horas da manhã, não me lembro exatamente. Mas eu estava exausto, com muito álcool no sangue, desabei na cama. E adormeci bem rápido. Fui acordado pouco tempo depois, porque achei ter ouvido alguém sussurrar meu nome. Arthur. Abri os olhos e senti imediatamente que alguém me observava, o que me causou um forte arrepio. Eu examinei o cômodo, fracamente iluminado pelo brilho da lua vindo de fora, mas não havia nada. Então rapidamente relativizei. Eu ainda estava bêbado, meio adormecido. Isso vinha da minha imaginação ou de um sonho. Então fechei os olhos, com a intenção de voltar a dormir rapidamente. Foi aí que depois de uns 10 minutos apenas, alguém sentou na ponta da minha cama. Não sei explicar, mas senti os lençóis sendo puxados. E ouvi muito claramente o barulho do colchão afundando na ponta da cama. Eu quase poderia jurar que senti um peso sobre meus pés. Dei um pulo, assustado, e procurei rapidamente, tateando, o abajur ao lado da cama. Mas bem antes de encontrá-lo, ouvi de novo. Muito perto, dessa vez, bem ao lado do meu ouvido. Volte a dormir. Não havia ninguém no quarto. Eu estava sozinho. Esfreguei a cabeça. Ainda assim, senti algo no pé da cama e ouvi um sussurro no meu ouvido. Mas não havia nada. Eu me levantei, ainda meio grogue. Eu já não tinha mais intenção de dormir agora. Lembro-me muito claramente de ter pensado que era mais uma daquelas espécies de sonhos lúcidos. Eu sou propenso a paralisias do sono, então esse pensamento fazia sentido. Mesmo sem estar dormindo, eu podia estar entre o sono e a vigília, o que explicaria aquilo. Mas eu não conseguia explicar os sussurros. Ouvi claramente os sussurros enquanto estava totalmente acordado. Mas logo coloquei a culpa no álcool. Tomei 2 ou 3 xícaras de café e esperei o amanhecer. Depois, adormeci no sofá sem pensar no que acabara de viver. Uma semana se passou sem novidades. Consegui dormir bem, apesar da sensação de estar sendo observado persistir. Uma semana de tranquilidade, até aquela noite, quando ele se manifestou novamente. Dessa vez, eu não tinha bebido nada. Na verdade, não tinha bebido nada a semana inteira. Fui me deitar por volta das 10 da noite. De novo acordei por volta das 2 da manhã. Não sei o motivo, mas comecei a examinar o quarto. E ali, entre as grades, no pé da minha cama, eu vi o rosto dele. Fiquei paralisado, petrificado de medo. Não conseguia me mexer nem 1 centímetro. Ele tinha o rosto branco,
puxado para um azul escuro como a pele de um cadáver. Ele não tinha olhos. No lugar havia 2 buracos enormes, completamente vazios. Sua boca, puxada em um esgar particularmente assustador, como se uma imensa raiva o habitasse. Após segundos que pareciam durar horas, finalmente consegui me mexer. Tirei meus pés, e ao mesmo tempo, a criatura deslizou para debaixo da cama com uma velocidade alucinante. Tive tempo de ouvi-la arranhando as ripas da minha cama, pouco antes de eu alcançar o interruptor do abajur. Depois de acender, todo o quarto ficou novamente mergulhado em um silêncio mortal. Eu estava suando, com o coração batendo rápido, completamente em pânico. Levantei com dificuldade. Me afastei rápido da cama e peguei meu taco de beisebol entre o guarda-roupa e a parede. Eu a segurei firmemente, mas tremia de pânico. E então gritei algo como: "Saiam daí de baixo." Não me lembro exatamente, mas eu sentia que não havia ninguém, que eu estava sozinho mais uma vez. De longe, me abaixei para olhar debaixo da cama. Eu estava com muito medo de me aproximar, e como eu esperava, não havia ninguém, nenhuma criatura, nenhum monstro estava lá embaixo. Revirei o armário, todos os outros cômodos da casa, mas não havia nada. Mais uma vez, não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordado assistindo minha série favorita até dormir por volta das 6 da manhã com o taco de beisebol na mão. No dia seguinte, procurei na internet informações sobre distúrbios que poderiam causar alucinações durante a noite. Além das paralisias do sono e terrores noturnos que certos medicamentos podem causar, não encontrei nada de concreto. Nada disso se aplicava a mim, mas mesmo assim, eu via e sentia. Então, eu me fiz essa pergunta. Me perguntei como poderia provar que tudo isso não era fruto da minha imaginação, e só encontrei uma maneira de verificar. Então, cuidadosamente, durante o dia, me enfiei debaixo da cama para verificar as ripas do meu estrado. Como a criatura as arranhou, imaginei que deixaria marcas, e realmente deixou. 2 longas e profundas marcas de garras estavam em 2 das ripas do meu estrado. Saí debaixo da cama enjoado novamente. Eu ingenuamente relativizei tudo isso, dizendo para mim mesmo que isso provavelmente já estava aqui antes, que essas marcas talvez tenham sido causadas depois que me mudei para cá. Mesmo assim, levei o problema a sério e instalei uma câmera, do jeito do Paranormal Activity, bem em frente à minha cama. Dormi 2 dias na casa de uns amigos que moravam bem perto de mim. Deixei a câmera gravando por 2 noites, trocando a bateria quando necessário. Depois, retornei do meu fim de semana e assisti as gravações das 2 noites. Em mais de 16 horas de vídeo, não tinha nada. O microfone da câmera só captou o tic-tac constante do meu relógio de parede. Eu então fiquei realmente aliviado. Eu que me sentia constantemente observado, vigiado enquanto dormia, que tinha vivido essas coisas horríveis. Eu estava aliviado de pensar que tudo isso vinha apenas da minha imaginação. Naquela noite, decidi dormir no meu quarto e deixei a câmera gravando a noite toda. Por via das dúvidas, não fui acordado naquela noite. Consegui dormir tranquilamente e acordei me sentindo muito bem. Então servi um café e decidi assistir toda a gravação de vídeo no meu tablet. E o que vi me gelou o sangue. Mal terminei de instalar minha câmera e ele já estava debaixo da cama. Eu podia ver claramente uma mão saindo debaixo dela, uma mão com dedos longos e muito finos. Depois, apaguei o abajur e adormeci rapidamente. E então, eu o vi sair debaixo da cama. Ele ficou de pé, bem acima de mim, com a cabeça inclinada à frente, seu rosto bem perto do meu. Percebi que ele tinha cabelos longos, que quase caíam sobre o meu rosto. Ele permaneceu ao meu lado, inclinado sobre meu rosto, sussurrando coisas incompreensíveis. Às vezes eu me mexia enquanto dormia, virava para o outro lado, por exemplo, mas ele continuava me encarando sem se mover 1 milímetro. Ele fez isso a noite toda durante horas, até por volta das 6 horas da manhã. A cabeça dele se virou lentamente para a câmera. Eu podia ver claramente o sorriso horrível dele, as órbitas completamente vazias. Então ele caminhou lentamente em direção a ela. Eu o via se aproximando cada vez mais. Estava prestes a desligar o tablet quando ele murmurou essa frase: "Estou vendo todos vocês dormindo." E ele se abaixou lentamente até que eu não consegui mais vê-lo pela câmera. Eu me vi bocejando, acordando, apenas alguns minutos depois.
O vídeo parou sozinho, ainda em choque com o que vi. Sabia que precisava colocá-lo no pendrive. Então eu quis copiar tudo, para mostrar para alguém do meu círculo, procurar alguém especializado nessas coisas de fantasmas ou sei lá o quê. Mas o arquivo estava corrompido, eu não conseguia mais abri-lo. Pior ainda, o arquivo original da câmera também estava com problema. A tela estava preta, sem som, como se todas as provas de sua existência tivessem sumido. Se eu estou te contando isso hoje, é por causa da frase que ele sussurrou no vídeo. Ele disse claramente: "Eu estou olhando todos vocês dormirem", e isso me fez entender uma coisa. Pelo menos é o que eu acho. Eu tive sorte. Ou melhor, o azar de perceber a presença dele. Acho que é por isso que ele aparece com mais frequência. Ele não tem medo de aparecer pra mim, por isso conto tudo isso pra vocês. Se ouvirem sussurros à noite dormindo, ou se sentirem um sopro frio, se sentirem que estão sendo observados, principalmente, não abram os olhos, mantenham-nos fechados. Ignorem isso, porque se vocês abrirem, se tentarem procurá-lo, com certeza vão encontrá-lo. E aí, ele não hesitará mais em se mostrar para vocês. E ele estará lá todas as noites, observando vocês dormirem. Eu estou olhando todos vocês dormirem. Vou ser direto com vocês. Vou fazer uma pergunta para vocês no final do meu relato. É uma pergunta difícil de responder, mas eu não pediria isso a vocês se eu mesmo fosse capaz de respondê-la. Eu realmente preciso que vocês me respondam, porque sinceramente eu não sei o que fazer. Antes que eu me embanane todo, deixem-me contar tudo para vocês desde o começo. Depois da faculdade, eu me mudei de casa para cerca de 20 horas de distância da minha antiga residência em outro estado, para ser mais preciso, a mais de 1.500 quilômetros da família mais próxima. Eu não fiz isso porque tinha um relacionamento ruim com minha família. Não, eu poderia até dizer que era o contrário. Eles sempre me apoiaram nas minhas decisões e escolhas, e acho que o motivo da minha mudança era simplesmente porque eu queria ser mais independente. Não me orgulho de admitir, mas minha família e eu éramos tão próximos que eu sentia como se estivesse sufocando. Eu queria conquistar algo sem sentir que isso tinha sido entregue para mim de bandeja. Então eu fui embora sem olhar para trás. Os primeiros anos passaram sem muitos problemas. Achei um bom apartamento barato e um trabalho com bom salário. Segui em contato com minha família e eu me acostumei com a minha vidinha. Mas depois de um tempo vendo eles vivendo a vida deles sem mim, comecei a me sentir sozinho. Meu irmão tinha se formado e eu nem pude participar, porque eu estava trabalhando. Meu pai e minha mãe tinham comemorado o 40º aniversário de casamento deles. E mais uma vez, eu não pude ir à festa deles, porque eu morava muito longe. Mas eu acho que a gota d'água foi a gravidez da minha irmã, o nascimento do meu sobrinho. Eu trabalhava quando soube por mensagem. Não foi por receber a notícia horas depois dos outros, mas sim por ter vindo por mensagem, sem sequer me ligarem. Pareceu distante e impessoal. Pela primeira vez, senti-me realmente excluído da minha família. Então comecei a questionar se foi certo me mudar para tão longe. Um dos presentes que minha irmã ganhou era uma babá eletrônica. Todos contribuímos um pouco para comprar, pois era muito boa e tinha webcam integrada, permitindo ver ao vivo o quarto do bebê com senha. Eu não era muito fã desse conceito, mas minha irmã estava realmente empolgada com a ideia de poder compartilhar esses momentos com nossa família e seus amigos. Ela compartilhou a senha com nossa família e amigos próximos. Nos primeiros meses, eu realmente não usei a senha para ver meu sobrinho. Minha irmã nos enviava fotos e vídeos fofos o suficiente, então eu não via utilidade nisso. Uma parte de mim achava realmente perturbador ter a transmissão de um bebê acessível na internet. E eu gostava ainda menos da ideia de ter acesso à intimidade da minha irmã e do marido dela. Só de imaginar eles tentando acalmar o bebê no meio da noite, sem realmente saber se alguém estava assistindo ou não. Isso me dava arrepios. Como eu disse, nos primeiros meses, eu não usei a webcam do babá eletrônica, mas tive algumas dificuldades no trabalho e comecei a ter insônia bem severa. Então, depois de várias semanas sem dormir e rolando de um lado para o outro na cama, decidi ir ao médico. Ele fez alguns exames, mas não encontrou nada preocupante. Incapaz de dormir, comecei a viver a noite. E foi nesse momento que comecei a assistir a transmissão ao vivo do quarto do meu sobrinho. Antes disso, eu tinha tentado de tudo. Tinha tentado tornar minhas noites de sono produtivas.
li livros e vi clássicos do cinema. Até fiz coisas que normalmente não fazia durante o dia, mas agora eu já tinha visto todos os filmes cult e lido todos os livros que eu queria. Se você não é uma pessoa noturna, ficaria surpreso ao perceber como não há nada para fazer por volta das 3 ou 4 horas da manhã. A essa hora, todos os meus amigos já estavam dormindo e eu não tinha ninguém para conversar. Então, assisti a uma live do meu sobrinho. Era melhor do que nada. É estranho dizer isso, mas ver algo tão pequeno e precioso dormindo me acalmava. Os problemas no trabalho e a sensação de isolamento da família diminuíam enquanto eu via esse anjinho dormir em paz. Com o tempo, isso virou minha atividade favorita. Quando eu não conseguia dormir, eu ouvia música, lia um pouco e depois ia ver o que meu sobrinho estava fazendo. E às vezes, eu até adormecia ali mesmo. E então, na primeira vez que vi aquela coisa, já fazia cerca de 1 mês que eu tinha começado a ter minhas insônias. Era uma noite como qualquer outra. Saí do trabalho, assisti a alguns filmes e depois liguei a transmissão ao vivo. E cerca de 1 hora depois, enquanto eu estava quase pegando no sono, eu vi. Meu sobrinho dormia tranquilamente. A webcam estava posicionada acima da cabeceira do berço, o que permitia ver o interior, mas também um pedacinho da parede ao lado. Não havia som na webcam, mas meu sobrinho se mexeu levemente, como se algo tivesse perturbado o sono dele. Essa coisa ficou lá por apenas 1 segundo. Tempo suficiente para ser notada, mas não o bastante para concluir que era só uma ilusão de ótica. Eu poderia jurar que vi uma cabeça. Olhe dentro do berço, bem antes de desaparecer do campo da câmera. Quase dormindo, esfreguei os olhos e encarei a tela. Durante os 10 minutos seguintes, tentei encontrar o que tinha visto antes, mas nada mais aconteceu. Fiquei olhando para a tela por mais alguns minutos, me perguntando o que eu realmente tinha visto. No final, concluí que era só minha mente pregando peças em mim e fui dormir. Ao acordar na manhã seguinte, pensei de novo no que tinha visto e ri, porque parecia claramente uma alucinação. Devido à minha falta de sono, continuei minha rotina diária. Comi alguma coisa e fui para o trabalho. Cheguei em casa muito tarde naquela noite. Eu tinha quase certeza de que o estresse que eu vivia no trabalho contribuía para a minha incapacidade de dormir. Conectei minha webcam e comecei a assistir. Pensei de novo no que achei ter visto na noite anterior, mas rapidamente tentei tirar isso da cabeça. Depois disso, as noites se passaram sem incidentes para mim, até a semana seguinte, quando vi aquela coisa de novo. Voltava de um bar após alguns drinks com amigos do trabalho. Todos havíamos bebido um pouco demais. Felizmente, o bar era perto do meu apartamento. Cheguei em casa com certa dificuldade e me sentei diante do computador. Ainda não estava pronto para dormir. E, honestamente, a ideia de ir para a cama e imaginar tudo girando ao meu redor não me atraía nem um pouco. Verifiquei meus e-mails e, como de costume, iniciei a transmissão ao vivo. Foi nesse momento exato que tive certeza de que essa coisa realmente existia. A transmissão iniciou exatamente quando essa coisa rastejava. Na parede oposta ao berço do bebê, era pequeno, de cor acinzentada. Seus membros eram frágeis e pareciam grudados na parede. Aquilo se movia lentamente, como se não quisesse fazer barulho. Tinha cerca de 1 metro de comprimento, e sua pele, se é que se podia chamar assim, parecia perfeitamente lisa. Mas no peito dele havia umas espécies de protuberâncias. Acho que a maneira mais clara de descrever essa coisa é que ela caberia perfeitamente em um sonho distorcido de Stephen King. Eu entrei em pânico e imediatamente liguei para minha irmã. Havia claramente alguma coisa no quarto do meu sobrinho. Continuei olhando para a tela, enquanto aquilo virava a cabeça para o quarto da minha irmã. Na minha opinião, aquilo ouviu o telefone tocar, e no instante seguinte, a abominação havia desaparecido. Minha irmã atendeu o telefone, ainda meio adormecida e confusa por ter sido acordada depois de finalmente conseguir colocar o bebê para dormir. Ela notou que eu estava bêbado pela minha gagueira, e ela quase desligou. Antes de entender o que eu estava tentando dizer, eu repetia sem parar uma frase tipo, tem alguma coisa no quarto do bebê. Ouvi ela mandar o marido verificar e pedir o telefone antes que ele fosse. Eu disse para ela olhar as paredes, mas também debaixo do berço. Ele verificou, mas não encontrou nada. Quando eu perguntei se havia algo nos pés do berço, ele suspirou e me disse que havia uma ventilação, mas ele duvidava que algo pudesse estar lá embaixo. Meu cunhado passou o telefone para minha irmã, que agora não parecia nada feliz de ter sido acordada no meio da noite. Por nada, eu menti, e disse a ela que tinha certeza de ter visto um rato rastejando ao lado do berço.
Eu tive que mentir, porque se eu dissesse a verdade, ela acharia que eu estava completamente maluco. Ela topou tampar a ventilação por precaução, caso houvesse um roedor. Passei a noite observando meu sobrinho dormir e aquela coisa não voltou a aparecer. Decidi que minha única opção era pegar essa coisa no flagra e tirar capturas de tela como prova. Era a única forma dele acreditar em mim. Precisava colocar meu sobrinho em segurança. Como era fim de semana, eu tinha ainda mais tempo livre, então dormi durante o dia para poder ficar bem disposto a noite toda. Mantive meu celular ao meu lado e meus dedos estavam no teclado, para conseguir tirar um print exatamente quando aquilo aparecesse. Mas naquela noite, assim como nas outras que vieram depois, eu não vi nada. Tirei um dia de folga, mas naquela noite de novo nada aconteceu. No dia seguinte, liguei para o trabalho avisando que faltaria de novo, mas não adiantou, porque mais uma vez, nenhum sinal da criatura. No terceiro dia em que liguei para o meu chefe para dizer que precisava de mais um dia, ele me demitiu. Mas eu não liguei para isso. O mais importante para mim era capturar essa coisa para que meu sobrinho estivesse seguro. Comecei a me perguntar se eu não estava ficando louco depois de várias noites sem resultado. Será que eu realmente tinha visto alguma coisa? Ou será que eu estava simplesmente esgotado? Mas eu não precisei duvidar de mim mesmo por muito tempo, porque a abominação fez sua última aparição. Para ser sincero, eu teria preferido passar a vida toda me perguntando se eu era louco do que ver aquela coisa de novo. Eu lutava para não dormir. Por volta das 4 da manhã, aquilo apareceu de novo. Fiquei paralisado ao ver seus membros, parecidos com os de uma aranha, se enrolando ao redor das grades do berço. A coisa subiu até o ponto mais alto do berço e começou a encarar meu sobrinho enquanto ele dormia. Eu não conseguia desviar o olhar. O rosto dele era parecido com o de um ser humano, mas não tinha nariz. Meu fascínio macabro diminuiu no exato momento em que aquela coisa desceu para dentro do berço do meu sobrinho. Peguei meu celular e rapidamente procurei o número da minha irmã. Apertei para ligar e voltei minha atenção para a tela. Agora, aquilo pairava sobre meu sobrinho como uma aranha prestes a descer sobre sua presa em sua teia. O telefone tocava e a coisa mexia suas extremidades ao longo do próprio peito. Por que minha irmã não atendia? Eu vi algo dentro do peito daquele horário. Aquilo se mexia como um verme e eu tinha a impressão de que tentava se libertar. E pouco antes de aquilo cair sobre meu sobrinho, eu percebi por que minha irmã não atendia ao telefone. Ela provavelmente tinha colocado no silencioso para não ser incomodada enquanto dormia. O tipo de verme se libertou da criatura e caiu no peito do meu sobrinho. Ele acordou e começou a chorar, mas já era tarde demais. A larva assustadora procurava uma abertura para se enfiar e ela encontrou. Meu sobrinho gritou, enquanto o verme avançava pela boca dele e descia pelo esôfago. A outra criatura olhou para a webcam por um momento, como se soubesse que eu assistia. Foi a primeira vez na minha vida que me senti tão inútil. Eu não pude fazer nada, a não ser assistir enquanto a abominação se afastava. Deixei meu sobrinho lutar com o verme e a coisa sumiu da tela. No exato momento em que a porta do quarto se abriu, minha irmã apareceu no quarto. Ela tinha ouvido choros e veio verificar se o bebê dela estava bem. Vi ela levantar meu sobrinho e segurá-lo nos braços. Eu não podia ouvi-la, mas tinha certeza de que ela estava cantando. Tudo o que eu podia fazer era observá-la, tentando acalmá-lo. Deixei meu sobrinho cair e não consegui salvá-lo daquela coisa que implantou algo nele. Eu não sabia o que era aquela espécie de verme, mas não tinha certeza se queria saber. No pânico, eu nem pensei em tirar capturas de tela. Ao esquecer isso, parecia que eu também deixava minha irmã para trás. Não consegui proteger ninguém. Após perder o emprego, só me restou voltar a morar perto da família. Meu pai conseguiu um emprego para mim. Morei um tempo com amigos antes de achar meu próprio apartamento. Vários meses se passaram e comecei a mentir para mim mesmo. Era muito mais fácil para mim negar tudo o que tinha acontecido. E rapidamente, consegui colocar aquela noite horrível em um canto. Recluso na minha mente, me convenci de que tinha tido um esgotamento, que eu tinha alucinado e que foi isso que me fez perder o emprego. Com o tempo, eu me convencia cada vez mais de que essa nova versão dos fatos era real. Meu sobrinho continuou crescendo. Ele tem 2 anos agora e parece estar com perfeita saúde. Ele é adorável.
Nos momentos em que eu não conseguia me convencer de que tinha imaginado tudo, eu me consolava dizendo a mim mesmo que aquela larva não tinha tido nenhum efeito negativo sobre ele. Se eu falo no passado, é porque isso não é mais o caso atualmente. Todos esses produtos, quando minha irmã deixou meu sobrinho comigo por algumas horas, enquanto ela ia relaxar em um spa, eu deixava ele pular no meu colo e fazia caretas para fazê-lo rir. E então, enquanto estávamos cara a cara, eu vi algo horrível. Ele piscou os olhos. Uma membrana surgiu verticalmente. Ao mesmo tempo, eu poderia jurar que vi algo se mover na altura do peito dele, bem debaixo do bode. Parecia que uma cobra se movia sob sua pele, escondida em sua carne. Já faz muitos minutos que conto isso pra vocês. E durante todo esse tempo, a única coisa em que consegui pensar foi naquele pássaro. O cuco cinzento é um pássaro que raramente cria seus próprios filhotes. Em vez disso, geralmente, ele se esgueira para o ninho de outro pássaro e coloca seus ovos lá. Após nascerem, filhotes de cuco empurram os falsos irmãos para fora do ninho. Os pais adotivos seguem criando esses impostores. Acho que foi isso que essa coisa fez. E que agora, minha irmã e o marido dela estão cuidando da prole dessa coisa. Agora, vamos à pergunta que eu preciso te fazer. Já faz um tempo que estou pensando no que devo fazer com ele. Ele não é mais o filho da minha irmã. Não mais. Ele não é mais meu sobrinho. É a coisa que matou meu sobrinho. É a coisa que vai crescer para implantar e matar outras pobres crianças. Meu Deus, não acredito que estou dizendo isso. Mas eu preciso acabar com ele, não é? Não posso deixá-lo crescer e se espalhar. Quantas dessas abominações estão vivas enquanto falo com você, imitando os feitos e gestos das pobres almas das quais se apoderaram? Tenho a impressão de estar perdendo completamente a cabeça, que tudo isso não é real. É impossível que algo assim aconteça. Por favor, diga que eu perdi a cabeça. Diga que tudo isso é apenas fruto da minha mente doente. Por favor, diga que eu não devo fazer o que estou pensando em fazer com o travesseiro que está bem ao meu lado. Eu imploro, diga que eu não sou obrigado a sufocar meu sobrinho. Se você anda sozinho à noite, não importa o destino, pode acabar cruzando com ele. Isso acontece frequentemente quando a rua ou o caminho que você está seguindo está totalmente deserto. Mas sempre quando a noite caiu, ele pode aparecer a qualquer momento, de qualquer lugar. Mas geralmente, as coisas sempre acontecem da mesma maneira. Você está andando para chegar em casa, o caminho é bem longo e você precisa passar por lugares bem escuros ou ruas totalmente vazias. Durante a sua caminhada, você sente o ar ficando cada vez mais frio, te dando alguns arrepios na nuca. Você se vira, mas não tem ninguém. Então você continua andando, sem pensar muito sobre isso. O primeiro sinal de sua aparição, mas simplesmente a passagem de uma leve brisa fresca. A névoa deve começar a aparecer depois de alguns minutos. Vamos aumentar sua angústia, que já está forte. Você se vira de novo, mas ninguém aparece. O local segue tão vazio quanto antes. A tal ponto que você tem a impressão de que gritar não adiantaria nada. Pode ser que você sinta um cheiro estranho também, um cheiro de queimado, mas não qualquer um, sabe? É aquele cheiro que sentimos quando carne está queimando. Muita gente confunde esse cheiro com o de mofo, mas como você deve imaginar, não é o caso. Quando você voltar a andar, todos esses sinais vão se intensificar, o cheiro vai ficar mais forte, a névoa vai engrossar, mas principalmente você vai sentir arrepios percorrendo todo o seu corpo. Logo depois disso, normalmente, você deveria ouvir. O que você acabou de ouvir não é fruto da sua imaginação. E para confirmar tudo isso, você olha de onde vem o som, de trás de você. O que você vai ver pode parecer insignificante à primeira vista. Isso talvez te tranquilizasse, pois ele é simplesmente uma pessoa. Em uma bicicleta, a pessoa pedala devagar, muito devagar. O silêncio pesado do lugar só faz ecoar o leve barulho das correntes contra o rolamento. Mas essa pessoa é estranha, porque ela tem esse pequeno hábito. Ela aperta a campainha a cada 10 ou 15 segundos, mesmo que a neblina possa eventualmente diminuir um pouco a visibilidade. Você sabe que a pessoa na bicicleta te viu. Então por que te avisar desse jeito? Mas muito rapidamente você vai perceber que tem algo errado, pois verá os traços do rosto dele se revelando à medida que a bicicleta avança. É um homem, uma mulher. As pessoas dizem dele que é um homem.
porque ele não tem uma silhueta feminina, mas seu rosto não se parece em nada com o dos seres humanos. Sua boca é estranhamente feita, embora ele sorria, e de uma forma bastante estranha, já que os cantos dos lábios quase tocam suas orelhas. Ele não possui nenhuma dentição. Portanto, é natural notar isso primeiro nele. Como esse buraco negro está deformado, o que você verá em vez da boca contrasta perfeitamente com a névoa. Mas acima de tudo, com a cor da pele dele. Realmente, é difícil notar a cor da pele dele de imediato, já que ela é branca como a neve. Caso contrário, se você fizesse a pergunta, nesse momento, se era realmente um ser humano em uma bicicleta, você provavelmente responderia que sim, que se trata muito provavelmente de um cadáver que foi colocado ali em um selim. Mas você conhece muitos cadáveres que conseguem andar de bicicleta? Pior ainda, que ainda teria a ousadia de avisar da sua presença tocando a campainha? Claro. O resto do rosto dele também não é muito bonito. Seus olhos perfurando a neblina vão se definir conforme ele se aproxima de você. Ele não tem pálpebras, então você não corre o risco de vê-lo piscar os olhos. De qualquer forma, ele estará ocupado demais te encarando, porque sim, ele vai olhar para você. Mesmo quando ele passar perto de você, continuando seu caminho, os olhos dele vão continuar fixos nos seus, sem que a cabeça dele faça o menor movimento. Ao mesmo tempo, você vai perceber que ele não tem nenhum fio de cabelo. O homem de bicicleta tende a causar paralisia nas pessoas que ele cruza pelo caminho. E pode até ser que, ao passar a poucos centímetros de você, você não se mova nenhum centímetro. Depois disso, ele simplesmente continuará pedalando em frente, aumentando cada vez mais a distância entre vocês. Você pode então acreditar que escapou do problema, mas, como você deve suspeitar, não existe neste mundo nenhuma história tão macabra que possa terminar de forma tão bonita. Você então ouvirá algo estranho, algo peculiar que pode despertar nos mais velhos entre vocês uma certa nostalgia. O som metálico que se esfrega a cada pedalada que o homem dá rapidamente faz você perceber o que está acontecendo. A bicicleta dele saiu da corrente, então ele vai diminuir a velocidade gradualmente até parar completamente. O homem então vai ficar de pé, bem ao lado da sua bicicleta. E então ele vai ficar ali por um momento, sem dizer nada, olhando fixamente para frente. Pequena curiosidade estranha. Mesmo que você o veja de costas nesse momento exato, você sente que ele continua sorrindo. E no instante seguinte, ele vai confirmar a sua sensação. Ele então vai largar a bicicleta no chão e aos poucos vai se virar. Pode ser sua paralisia que impede você de correr atrás dele, ou talvez você sinta que isso não adiantaria. Pois ao olhar ao seu redor, você vai perceber o quanto a neblina ficou densa e que ela age como uma espécie de muro impenetrável. Pior ainda, é como se você tivesse sido lançado em outra dimensão, na qual esse homem e você são os únicos e felizes proprietários desse lugar sombrio. O homem acabará gradualmente por encará-lo. Quando isso acontecer, muitas possibilidades se abrirão para você. A primeira é ignorá-lo, mas fazer isso é dar a ele a chance de mostrar o quanto ele é extremamente rápido. Melhor ainda, ele vai aproveitar para mostrar que sua boca pode se abrir ainda mais. E a cereja do bolo é que ele vai até se dar ao luxo de mostrar que uma cabeça humana pode ser engolida como se fosse um ovo, e quase tão rapidamente. Você obviamente tem outra solução, que é fugir. Mas você sabe, o que você sentiu anteriormente não foi apenas uma simples suposição. A névoa sem fim te envolve no início, enquanto você corre, e logo você nota detalhes perturbadores, como aquele hidrante que apareceu 3 vezes durante a sua corrida, ou então aquela latinha de refrigerante que tinha sido deixada na estrada, que você vai ver uma vez, depois outra, de novo e de novo, aí você vai entender. Não importa para onde você vá correr, você nunca estará longe do homem. Pior ainda, o homem só vai precisar simplesmente andar para te alcançar. Então só resta a terceira solução, o que seu coração teria dito em uma situação comum, mas que seus medos haviam descartado. E essa solução é a melhor de todas. Mesmo assim, cruzar o caminho do homem da bicicleta acabou, de certa forma, te condenando a outra coisa. Você deverá então lhe fazer uma pergunta simples, e essa pergunta é: você precisa de ajuda? Os olhos do homem na bicicleta sempre permanecerão fixos nos seus. Por outro lado, e isso, mesmo a uma distância relativamente razoável, você não vai conseguir deixar de notar o sorriso dele, que está se abrindo cada vez mais. E surpreendendo a todos, ele vai balançar a cabeça suavemente para baixo.
Oferecer sua ajuda a ele é sua única e exclusiva saída. E claro, você vai precisar cumprir com o seu compromisso. Então, você vai precisar andar lentamente em direção ao homem. E principalmente, não olhe diretamente nos olhos dele. Você vai perceber rapidamente que o cheiro de queimado vem diretamente dele. E que os pequenos estalos que você pode ouvir não são nada além das pequenas gotas de baba que saem da boca do homem para cair no chão. Evite tremer ou mostrar seu medo e ignore o barulho horrível da respiração ofegante dele. Não se esqueça de jeito nenhum que, ao menor erro, sua cabeça pode desaparecer de repente. Terminar seu percurso no estômago dessa criatura estranha é como recolocar uma bicicleta na corrente, algo comum para crianças. Mas acredite em mim, é muito mais difícil com as mãos tremendo. Então, você vai ter que se esforçar ainda mais e fazer isso rapidamente. Porque não tenho certeza se ele é muito paciente. Se você finalmente conseguiu colocar a bicicleta de pé, afaste-se dela lentamente enquanto continua evitando o olhar do homem. Ele então deve sentar-se novamente nela e começará a pedalar para seguir seu caminho, sem nem mesmo olhar para trás. A névoa ao seu redor começará então a se dissipar gradualmente e o cheiro horrível acabará desaparecendo completamente. Você estará de novo na sua rua, sem estar preso em algum tipo de estranho loop temporal, e poderá seguir seu caminho, como se nada houvesse ocorrido. Uma sorte para você! Você sobreviveu ao encontro com o homem da bicicleta, mas infelizmente para você, como eu disse anteriormente, o cruzado te condena a outra coisa. Por sorte para você, se você ignorar todos os sinais que vão aparecer ao longo dos dias, e ao longo de toda a sua vida, tudo deve correr bem. Sim, o homem da bicicleta voltará às vezes, de vez em quando, para lhe fazer uma visitinha. Não se fala mais de neblina ou de cheiro, mas você vai vê-lo de novo. Pode ser que você o encontre em pleno dia, dirigindo como se nada tivesse acontecido, com aqueles olhos horríveis sempre fixos em você. Ninguém, além de você, vai vê-lo. Mesmo que ele esteja cercado por uma multidão de outras pessoas, por exemplo, ou por outras ainda, relatam que às vezes ouvem a campainha dele antes de dormir, bem ao lado do ouvido. Mas fiquem tranquilos, pois, como eu disse antes, enquanto vocês ignorarem esses sinais, nada vai acontecer. Nada. Por outro lado, se acontecer de você ouvir a campainha dele à noite e, por azar, sentir vontade de abrir os olhos, eu nem ouso imaginar a reação da sua esposa, do seu marido ou dos seus pais quando encontrarem seu corpo sem cabeça deitado na cama.